Olá a todas, todos e todes. Muito bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Hoje nós damos continuidade para o projeto Memória das Mulheres nas Artes Gráficas, uma série de entrevistas descontraídas e informativas com artistas gráficas que se destacam pelo pioneirismo e pela inovação no cenário nacional, com ênfase na atuação em cada área de quadrinhos e disponibilizadas no nosso canal do YouTube do Centro de Pesquisa e Formação. Essa é a nossa primeira entrevista presencial depois da pandemia, né? Depois do fechamento, do lockdown, né? Do retorno à unidade. Então, a gente convida vocês que estão aqui nos acompanhando a darem uma olhada no nosso YouTube, acompanharem as entrevistas anteriores. Em breve, essa vai estar disponibilizada, editada também para vocês. E deixamos o convite para a próxima gravação presencial, que vai ser no dia 26 de novembro, aqui também no Centro de Pesquisa e Formação, às 14 horas, com a Alice Takeda. Então, eu passo a palavra para o Marcelo Alencar, jornalista, pesquisador e editor de histórias em quadrinhos, com passagens pelo jornal Estado de São Paulo e pelas editoras Abril e Panini, que vai ter a honra de apresentar a nossa convidada de hoje, a Priscila Faria. Então, uma ótima tarde para vocês. Muito obrigado, Sabrina. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar retomando esses nossos bate-papos com autoras, com pesquisadoras, com artistas gráficos que revolucionaram, né, o nosso cenário. E hoje a gente está recebendo uma mulher multitalentosa. Estou falando de Priscila Lena Farias. Ela é fotógrafa, designer, guitarrista, editora, entrevistadora, tradutora, professora universitária e outros talentos nós vamos descobrir agora na nossa conversa. Seja muito bem-vinda, Priscila. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, Marcelo. Obrigado você e a Daniela pelo convite. Pois é, eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes com a Priscila, mas essa é a primeira chance que a gente vai ter de conversar prolongadamente sobre vida e obra, e essa mulher tem muita coisa para nos dizer. Eu queria começar mais ou menos do começo. Você é da geração 64, você, desde que se deu por gente, viveu num ambiente de ditadura militar, né? E isso, de alguma forma, influenciou nos seus caminhos, tanto no seu ambiente familiar, quanto depois no profissional, Priscila? Você fazendo assim uma digressão agora, você vê que, de alguma forma, o seu trabalho, você virou punk, por exemplo, tem um certo inconformismo ali. Você acha que teve a ver com isso? Eu acho que sim. Bom, meu pai dizia que ele só não tinha ido preso porque eu tinha nascido, por exemplo, porque eu nasci no dia 26 de março e ele estava no hospital, então, né, naqueles dias, enfim, onde vários amigos dele foram presos ou perseguidos, e ele também estaria numa lista ali de pessoas para, enfim, para sumirem de algum jeito, ou terem que sumir. Enfim, então eu cresci nesse ambiente, né, de pessoas que não se conformavam com esse estado das coisas, né, meu pai, minha mãe, enfim, né, eles eram, enfim, meu pai de uma célula comunista mesmo, junto com Artigas e outros arquitetos, minha mãe também. Minha mãe queria convidar queria que o Che Guevara fosse o paraninfo da turma dela do Mackenzie, para você ter uma ideia do estilo da coisa. Então, enfim, e era assim, essa era a casa, né? E eu convivia com essas pessoas todas, né, nesse ambiente inconformista, vamos dizer assim. Acho que isso, de alguma maneira, moldou um pouco o meu modo de pensar. De ver o mundo. Perfeito. Agora, você... não sei se você acredita em destino, mas eu sei que você, quando era pequenininha, você já produzia quadrinhos em casa, né? Não sei se você lia muito gibi, mas você tinha a sua produção doméstica. E você, em algum momento, fez uma história em quadrinhos em que os personagens eram letras falantes. É isso mesmo? É verdade. Então, bom, eu sempre gostei de desenhar, enfim, meus pais incentivavam, porque eles também desenhavam, gostavam de desenhar, tinham amigos que desenhavam, enfim. E acho que não quadrinhos, assim, mas eles, acho que eles incentivavam. Eu lembro de ter quadrinhos em volta de mim, ou conhecer a linguagem dos quadrinhos sempre.
E aí, eu não sei, aí da minha cabeça mesmo, eu lembro muito na praia. Eu ia para a praia no verão e ficava ali desenhando histórias, né? Dobrava o papel e fazia. Era meio. O seu gibizinho. Os gibizinhos, e aí tinha essas histórias com as letras, né? Eu sempre. As letras me intrigavam, assim. Eu falava, mas por que as letras são assim? Por que o A minúsculo e o A maiúsculo são diferentes? Não sei, essas coisas. Acho que muita gente que gosta de tipografia, no final, tem essas inquietações também sobre as formas das letras. Enfim, tinha essa ideia. As letras eram personagens e elas falavam. Né? Você conhece um personagem chamado Fred, do Filemon, aliás, de um cartunista francês chamado Fred, em que ele vive em ilhas que são letras, depois ele descobre que ele está no nome do Oceano Atlântico, no mapa mundi. Não lembro dessa Muito história. louca, né? Imaginava você lendo isso, ia pirar, né? Você tinha letra bonita no caderno da escola, você caprichava? Mais ou menos. Acho que eu não sei, meus pais. Então, meus pais eles eram desse tipo, eles eram inconformistas, assim, eles não gostavam de coisas do tipo caligrafia. Não, você tem que fazer. Eles sempre achavam que as pessoas tinham que se expressar do jeito como elas eram. Então, assim, a minha letra, ela foi mudando muito ao longo da vida, eu acho. Não sei se eu não tinha uma letra. Eu tinha uma letra estranha, eu acho, com personalidade, talvez mais do que a letra bonita, normal, não sei. Não era. Eu acho que eu estudei numa escola também que não tinha cadernos de caligrafia, então essa ideia, né, da letra bonita não fez parte da minha forma. Assim, era um pouco a letra comunicava, ela tinha que comunicar, então ela tinha que ser clara de alguma maneira. Eu lembro disso também, né? Bom, meus pais arquitetos eles escreviam, lógico, nas plantas, então eles tinham essa ideia, a letra serve para comunicar, então ela tem que ser clara, mas não necessariamente ornamentada ou bonita, não sei. E essa coisa. É engraçado pensar assim. Se o ditado, por O exemplo. ornamento veio depois, porque para mim me interessa muito o ornamento. Sim. Eu não entendia por que meus pais, por exemplo, eles odiavam ornamento, eles eram modernistas também. Então era tudo assim, limpo, sem nada, Sem tudo serifa, moderno, nem sem coisa serifa. nenhuma. E eu achava legal as coisas mais coloridas também, enfim, as coisas meio não modernistas, né? Pós-modernas, enfim, se quiser. Você se lembra se por exemplo, uma professora ditando, e se ela falava muito rápido, você tentava acompanhar, a sua letra cursiva resolvia o seu problema? Ou você passou em algum momento a usar bastonete? Você passou a usar letra de imprensa em algum momento escrevendo, ou não? Na escola, bom, não lembro muito bem disso, de ter dificuldades ou com ditados ou coisas. E quando que eu comecei a usar a letra bastão? Não sei, eu acho que pelo que eu me lembro, eu aprendi a cursiva ainda, né? E a bastão veio depois para mim, né? Não sei. E a letra romana, né? Essa nunca ninguém tinha ensinado. Então, isso para mim foi uma coisa muito, né? Quando eu comecei a pensar mais sobre tipografia, mesmo sobre letra, essa era uma coisa que me intrigava e eu via, né? Que assim, os alunos em geral, que assim, hoje em dia ninguém aprende a escrever, eu acho que nada no papel com a própria mão, mas enfim, né? Quando ainda se aprendia a escrever, né? Então, você tem a cursiva e tem as maiúsculas, mas as minúsculas romanas ninguém ensina. Eu falo, por que ninguém ensina? Como é que a gente sabe ler, né? E ninguém ensinou. Nos ensinou a desenhar essas letras. Qual é o formato delas? Então, assim, uma das coisas que eu ainda ensino, né, para os alunos é um exercício, é uma maneira de entrar na tipografia e entender essa estrutura dessa letra. Que a gente lê, mas ninguém ensina a gente a desenhar. É verdade. É verdade. Você se lembra de quando você começou a cogitar trabalhar, você atuar profissionalmente com essa área das artes gráficas em geral? Você já tinha essa experiência caseira do desenho, você tinha o interesse pelas letras, mas o momento que você decidiu, falou assim, não, é isso aqui que eu vou fazer da vida, eu vou trabalhar com tipografia, com quadrinhos. As duas coisas foram paralelas ou numa veio antes? Eu acho que não, os quadrinhos vieram antes, com certeza. Mas esse interesse pelo design gráfico, pelas artes gráficas, né, em geral, eu acho que também. Então,
tem a ver com essa experiência, né, com essas pessoas, enfim, que frequentavam a minha casa. Então eu tinha também artistas que faziam gravura, sei lá, o Cláudio Tosi frequentava a minha casa, o Maurício Nogueira Lima, enfim, tinham amigos dos meus pais que tinham essa experiência e tinha um artista, né, que morava no escritório dos meus pais, o Alderico de Freitas, enfim. Então ele tinha ali era um quarto, enfim, era uma casa, né, e aí tinha como uma edícula embaixo, e ele fazia gravura também. Então às vezes eu fazia, né, então eu tinha esse interesse pela gravura em metal, gravura de madeira, enfim, né. Então os processos de gravura me interessavam, mesmo antes de entrar na faculdade. Então, quando eu estava decidindo, lógico, tinha essa pressão. Eles achavam que eu ia estudar arquitetura. E de alguma maneira, mas eles tinham me exposto a um mundo mais amplo do que o da arquitetura, também ao mundo do desenho industrial, né, e das artes gráficas, portanto, né. Então, e o que me encantava mesmo era o desenho industrial, mais do que a arquitetura. Eu dizia, não vou fazer arquitetura, eu quero fazer desenho industrial. E aí eu fui, né, fazer desenho industrial, mas aí dentro do desenho industrial tinha comunicação visual, era o nome na época. Hoje a gente chamaria de design gráfico, design da comunicação. E aí eu acabei optando por essa formação, né? Mas eu acho que isso tinha a ver com esse meu interesse pelo desenho, pela ilustração, enfim, e pelas artes gráficas. E aí, lógico, aí os quadrinhos, né, estavam, enfim, de alguma maneira, quando eu estava, nem lembro que ano que foi, mas acho que foi 83, eu não sei, estava mais ou menos no meio para metade do curso. Eu fui para a Europa visitar um namorado que morava na Bélgica. E aí eu conheci a Metal Hurlan, enfim, esses quadrinhos adultos europeus que eu não, né, eu falei, nossa, aquilo, né, para mim foi realmente um encontro muito especial, porque aí eu vi era uma outra maneira de expressar coisas. Eu acho que me veio, né, essas coisas, essas histórias que eu queria contar, né, quando eu fazia a história das letras que falavam, sei lá, umas coisas assim meio surreais, tinha a ver, porque não era um quadrinho para criança, era uma história, né, era uma narrativa visual, né, enfim, com outro sentido mais amplo. E aí, bom, então aí eu comecei a me interessar e a desenhar quadrinhos, né, mas com esse viés, né, ainda durante a graduação. A tipografia mesmo, esse interesse mais formatado, né, mais assim, quero entender o que é essa coisa, foi quando eu fui fazer o mestrado. Aí sim, Tá. mas aí foi, A gente chega lá. uns 10 anos depois. E essa geração Metal Hurlan, de alguma forma, influenciou no seu jeito de contar histórias e no seu traço também? Porque ali você tinha virtuosos como Druyer, como Moebius, né? Eram caras que eles tinham uma formação acadêmica, né? E resolveram subverter ali para fazer o seu próprio quadrinho para dizer para o mundo, olha, dá para contar a história diferente, né? Isso, você se lembra, se tinha algum autor na sua cabeça que... Sim, é bom. Um francês que eu gostava muito, tem até hoje uma gravura dele, é o Serge Clerc. E aí não só o traço, as histórias que ele contava, mas também umas coisas que ele desenhava, que eram umas páginas. Depois eu cheguei a fazer uma coisa assim para Animal também, que eram umas páginas de crítica de rock. Ele, né, quer dizer, eu não sei direito, porque eu não era amiga dele para saber, mas dava a sensação, foi isso que eu fazia, né? Eu ia sair, eu dava a sensação que ele saía, ia nos shows, conhecia umas pessoas, sei lá, e contava e fazia um resumo ali daquela sensação e daquelas coisas que ele tinha visto e ouvido ali naquelas páginas. E foi um pouco que eu tive essa ideia também de fazer a mesma coisa com o mundo aqui de São Paulo, né? O Rock This Town, que era essa página, né, que eu fazia. Exatamente. O Serge Clerc, ele tem um traço mais geométrico, né? Ele tem ângulos muito marcantes assim, mas também faz uma espécie de releitura da linha clara, né? E era uma tendência da época ali. E isso daí você tentava de alguma forma levar isso para o seu traço, ou você já tinha nas suas produções amadurecido um estilo seu? Eu acho que eu tinha, quer dizer, eu gostava do que ele fazia porque eu acho que eu vi alguma relação com aquilo que eu também estava tentando fazer. Não sei, eu achava que tinha então algumas soluções que ele tinha eram coisas que eu entendia, ou enfim, que eu também buscava. Enfim, eu me sentia assim próxima desse espírito, né, dessa linha. Também tem a ver com os materiais que você usa, né?
Ah, então eu acho que assim, na verdade, se você olhar talvez os primeiros desenhos, né, então esses da Interquadrinhos, por exemplo, eles eram mais geométricos ainda, né, mas também a técnica era diferente, né, uma canetinha, né, sem uma Rotring, né, sem variação de espessura, né, e aí é diferente depois, aí eu comecei a usar, né, pincéis, ou enfim, ou coisas, né, penas que tinham variação de espessura, e aí você controla o traço de uma maneira diferente, Sim. né, e tem um efeito diferente, mas a geometria, né, essa coisa da curva meio pontuda, vamos dizer assim, isso acho que eu sempre era alguma coisa que eu estava sempre buscando. Acho que acho que eu busco ainda, eu gosto de curva pontuda. Você seria o pesadelo do Niemeyer, por exemplo. Você, Priscila, vamos entrar então no seu início profissional. Você ainda não tinha saído, ou estava saindo da faculdade em 84, quando publicou sua primeira história em quadrinhos profissionalmente. Foi exatamente na Interquadrinhos, né, da editora Ondas. Isso. E era uma história que tinha como personagens os músicos dos Ratos de Porão, né, tocando no Madame Satã, que era um ambiente que você frequentava. Eu achei, inclusive, revendo essa história há pouco tempo, que tem um colorido meio new wave ali, né, pro Madame Satã. A primeira vez que eu entrei no Madame Satã, não enxergava nada. Aquilo era uma escuridão geral, né? Mas você já tinha uma pegada punk ali, você já era punk nessa época? Você já tinha adotado essa filosofia? E essa estética? Eu era uma das personagens daquela história também, né? Então, aquilo era muito autobiográfico, assim. Não, a não ser a parte que o gordo cai em cima do cara, porque ele nunca matou ninguém. Na Nunca, conclusão da história, nunca João esmagou Gordo ninguém. pula na plateia e mata o Eu acho que ele nunca que pulou tava também assistindo. daquele jeito na plateia, mas era um jeito de dar um fim na história e naquele personagem que parecia meio chato. Mas o resto da história tá todo inspirado em fatos reais. O meu carro, o guarda que diz pro urso que era o meu namorado que ele não pode usar farda, ou pergunta de que, sei lá, destacamento do exército ele era, alguma coisa assim, não lembro direito agora o que ele disse. Enfim, aquelas conversas também no carro, né? As pessoas, o que as pessoas diziam, né? Sei lá, o porteiro do Madame Satã, que geralmente ficava dizendo que a gente não podia entrar, e depois chegava o Wilson e dizia, pode entrar, não sei, eram coisas que aconteciam, enfim, era isso. Quando você fez essa primeira história, o roteiro é seu também? Sim. O roteiro é seu. Quando você estava com ela pronta, você já fez com a ideia de levar para publicar? Você já conhecia algum editor e falou assim, tô pronta, agora eu vou levar? Enfim, aí era porque eu tinha, quando eu estava terminando a faculdade, eu fiz um estágio na Editora Abril, no setor de novos produtos, que era onde faziam, enfim, tinha essas pessoas que se interessavam por quadrinhos adultos também. E aí era um pouco o fruto dessas amizades, dessas pessoas que, né, enfim, em algum momento alguém me apresentou para as pessoas que iam publicar a revista, né, Interquadrinhos, e eu acho que foi isso. Eu acho que eles me perguntaram se eu não queria escrever uma história, ou não sei se eu estava meio começando a escrever, eu não lembro o que veio antes do que, assim, mas foi o fruto desse, enfim, não é que eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém. Com a pastinha por baixo do braço, falando, moço, eu faço esses desenhos. Era uma pequena comunidade, eu acho, né, de pessoas que gostavam de quadrinhos adultos, né, como eu também, só que aí eu era mais jovem, talvez, né, e você tinha essas outras pessoas com mais recursos e até, né, enfim, que podiam publicar uma revista, e, né, enfim, tinha o Alan Voss, né? Tinha essas outras pessoas, né? Pessoas, né, já com uma carreira, né? Até. E eu era meio uma... Alan Voss, que aliás também fazia Metal Hurlant, né? Sim, Era daquela geração. Você se lembra quando você optou pela técnica a ser usada ali? Foi nanquim no papel? Você traçou o lápis? Você faz o lápis primeiro? Você layout as suas páginas? Sim, sim.
Eu E aí faço layout com você passou lápis. tinta com a Rotring. A Rotring, velha enfim. canetinha Rotring, aquela que você precisava ficar bombando, É. né? Bombeando a tinta para o Que era o nanquim chegar. material do escritório de arquitetura, ou do curso de artes gráficas. Assim, eu trabalhava no escritório dos meus pais também, então a caneta Rotring para mim era... Instrumento de todo dia. É, eu não Aham. sei como é que eu aguentava aquilo, mas depois tinha que ainda ficar lavando, enfim, tinha que ter uma paciência. E aí ela tinha aquele reservatóriozinho, né? É, E se você deixasse o nanquim ali, no dia seguinte já corria o risco de estar seco. Eram tempos complicados. E agora a pintura, me pareceu Ecoline aquilo. Ecoline, É Ecoline? Ecoline, sim. Né? Tem umas É, cores bem vivas é. ali, né? A reprodução ficou boa. Você lembra da sua sensação ao vê-la impressa? Eu fiquei super orgulhosa, imagina, ainda colorido, né? Era lindo a revista no papel, enfim. Comprou Eu vários? levei aí para mostrar para os meus colegas, mas assim, a maioria não entendia nada, eu fico meio chocada, assim, já com a capa. A Simone, lógico, ela gostou, que era minha amiga, e outras pessoas, as que importavam, gostaram, e outras pessoas acharam esquisito, não sei. Acho, eu. E Mas aí é normal. você se lembra se foi bem remunerada por isso? Você vislumbrou um futuro nessa área ali? Falou, é isso mesmo que eu quero. Não ganhei nada. Não lembro de ter ganhado nada, acho que não me pagaram exatamente nada. Não, enfim, eu trabalhei muito tempo sem ganhar nada, nada, ou muito pouco, Era o enfim. preço do aprendizado, né? Era muito comum nessa época. Você pelo menos recebeu os originais de volta? Você teve esse apreço pelo original? Os originais, sabe que eu não me lembro se eu tenho todos, assim, eu também não tinha tanto apreço pelos originais. Eu sei que alguns eu recebi de volta, outros não. Outro dia alguém no Facebook falou, eu encontrei os originais seus, eu achei tão esquisito, assim. Falei, nossa, será que a pessoa quer vender os meus originais para mim? Eu falei, fica com eles. Né, eu não sei, eu não saberia o que fazer com os originais agora. Mas Eu acho você que tem eles uma não me mapoteca? devolveram. Eu tenho uma mapoteca, tenho, mas é só guardar tudo que eu desenhei. Haja mapoteca. Não, tenho, bom, enfim, caixas ou outras coisas, enfim, guardadas Uhum. em arquivos também. Perfeito. Era um tempo, né? Nós estamos falando da primeira metade dos anos 80, e era um tempo de efervescência ali, né? A gente tinha já herdado experiências dos anos 70 de quadrinhos independentes, como O Bicho, né? E outras revistas independentes, e a própria experiência da Balão, né? Que nasceu na USP, mas no começo dos anos 80 aqui em São Paulo, pelo menos, tinha o editor Toninho Mendes, que era muito amigo, né, do pessoal da imprensa nanica, e conseguiu juntar uma geração ali que marcou época mesmo para o quadrinho paulistano e se expandiu depois pela aceitação nacional, que tinha Angeli, Laerte, Luiz G e tal. E ao mesmo tempo tinha outras, talvez entrando nessa onda, editoras nanicas, falando assim, opa, dá para fazer quadrinhos agora, dá para viver disso. Né? Um exemplo é a Press, né? Em que o Gualberto, que é o curador, um dos curadores desse nosso programa, era editor, e você acabou publicando ali também na revista Monga, a Na Mulher Monga, Gorila, sim. né? Monga, para quem não sabe, quem não viveu essa época, era uma referência a uma atração do Play Center, que era um parque de diversões que tinha aqui em São Paulo, em que a gente entrava e por efeitos de luz e projeção ali, uma mulher se transformava numa gorila, quebrava a jaula e corria no meio da plateia, né? E essa revista juntou muita gente boa também, que estava ali já prontinha para o mercado, né? Você lembra como você foi parar na Monga? Foi convite de alguém? Bom, do próprio Gualberto, né? Porque eu estava. Então, eu me formei, né, em 84, em 85 eu fui para a Itália, fiquei morando lá, voltei em 88. E aí, logo que eu voltei, uma das primeiras pessoas que eu encontrei, enfim, reencontrei, né, os amigos, entre eles o Gualberto, e aí ele me falou, tô fazendo essa revista e tal, passa lá, eu lembro que era na Pamplona, né, que eles tinham o escritório. E aí, enfim, aí eu fui lá e, enfim, eu comecei a dar um palpite, outro, e aí acabei, né, ajudando ali a configurar umas páginas, enfim, né, a pensar na revista. Enfim, foi assim. Foi na faixa também?
Também não lembro de ter ganhado nada, não sei, muita diversão, experiência, não sei. Era uma coisa um pouco bem idealista, né? Isso de ficar. Bom, Você estava me contando que logo que se formou, você já pensava, você se formou em design pela FAP, hoje o nome do curso é design, né, pela Fundação Armando Álvares Penteado, e imediatamente a sua intenção era entrar já na pós-graduação, e descobriu que não havia, né? é porque eu queria fazer pós-graduação na Itália. Bom, aqui menos ainda, né? Então, aí a sua ideia era fazer isso na Itália, e aí você teve contato com italianos que meio que jogaram um balde d'água fria em você, falou, não tem, né? E aí, mesmo assim, você acabou indo parar no país da bota. Como que foi? Então, você não tem, mas tem escritórios de design. Então, se você quiser vir trabalhar com a gente, você vem. Foi isso que o André Arauque falou para mim e para Simone Matar. E a gente acreditou que era verdade esse convite. Eu não sei, até hoje eu não tenho certeza, eu brinco com ele. Mas eu acho que você não estava falando a sério, eu já não lembro. Enfim, e a gente escreveu e falou, então a gente está indo, né? Vamos trabalhar com você, que legal e tal. Enfim, era um escritório muito pequeno, não é que ele tinha um monte de empregados e salários magníficos nem nada, mas enfim, mas aí a gente ficou trabalhando ali um pouco como freelancer, na verdade, junto com eles, enfim, nos projetos onde cabia mais alguém, né? Ou eram coisas, né, de ilustração, ou enfim, arte final, enfim, trabalhar ali mesmo era tudo feito à mão, né? Então tinha muito trabalho manual para ser feito, né? E não por qualquer mão, né? Acho que isso era diferente também, né? Você tinha um certo treinamento, né? Que você recebia, né? Num curso de design que qualificava você para fazer essas coisas delicadas que eram as artes finais, né? Tinha isso. Enfim. Então. O seu italiano já era fluente nessa época? Você já tinha feito curso de italiano aqui no Brasil? Eu tinha aprendido italiano, eu não sabia que eu tinha aprendido italiano, mas assim, minha mãe e minha avó falavam italiano, porque minha avó era filha de italianos e minha mãe, enfim, tinha estudado italiano também, então entre elas falavam italiano como se fosse uma língua secreta, elas achavam que a gente não entendia, eu e minha irmã. E aí a gente dava risada, porque a gente conseguia entender tudo, né? Eu lembro disso, eu e minha irmã rindo, né? Achando, o que elas acham que elas não estão achando que a gente não está entendendo. Então, eu entendia, então era muito estranho, porque eu entendia, mas eu não falava, porque não é que elas nos estimulavam a falar, ou diziam, é assim que se faz, é assim que se diz, ou elas não ensinaram formalmente, elas ensinaram informalmente, é muito estranho isso, não sei se, enfim. Deve ter outras experiências assim, com outras pessoas também. E aí quando eu resolvi que eu queria ir para a Itália, quando eu terminasse o curso na FAP, eu procurei a Casa de Dante, né, que tem até hoje o braço, né, de educação ali do consulado italiano, né, tem os cursos de italiano e tal, e aí eu falei, bom, então eu vou me inscrever no curso, né, você fala italiano? Não, só que eu entrei no curso e eu falava tudo, então eu fui pulando as categorias do curso, porque eu entendia mais do que eu achava que eu entendia, e aí também, né, enfim, consegui ali uma certa fluência, bom, aí depois morando também, né, na Itália, e eu já tinha, né, o ouvido, enfim, E você foi parar exatamente em Florença, né? O nascedouro do Renascimento. E aí, então, você estava cercada por estímulos de todos os lados, né? Você aproveitou muito bem essa sua passagem pela Itália? Eu acho que sim, mas assim, de novo, eu estava de novo com essas pessoas inconformistas, eu estou sempre com essa turma, né? Essas pessoas que não se conformam e não acham que não está bom e não está, enfim, né? Anarquistas, enfim, tinham anarquistas na Itália inteira, inclusive em Firenze, então esses anarquistas ou as pessoas, né, do movimento punk, hardcore, né, lá dos fanzines, enfim, as galerias alternativas, enfim. Você fazia fanzine? Sim, fiz muitos fanzines, participei de vários, enfim, dei curso de fanzine, fiz fanzine, enfim, E a temática era temática variada? Você falava da cena punk, você falava de rock, literatura?
Bom, não, é mais de música, né? Cena punk, eu acho que isso, talvez o primeiro fanzine que eu colaborei era alguma coisa, eu lembro ainda na época do Madame Satã, o Ariel, eu acho que estava fazendo algum fanzine, eu não sei, aí as pessoas me pediam desenhos, e aí eu colaborava com esses desenhos para esses fanzines. Isso era tudo E reproduzido em Xerox, né? Xerox, sim. Ruinzinho, né? Uns melhores do que os outros, assim. Tinha algumas máquinas com mais toner preto do que as outras. Na Itália você fez também? Na Itália também, sim. Na Itália também. Então, aí tinha essa cena, porque a cena dos fanzines, ela era... Eu não sei, eu sinto hoje que era um pouco uma preocupação. Você não tinha as redes sociais, por exemplo. Então, você não tinha como... Era um jeito de entrar em conexão com outras pessoas que pensavam ou que gostavam das mesmas coisas que você, né? Os fanzines, geralmente, eles tinham sempre uma parte ali, né? Uma sessão meio de cartas ou de trocas, né? E a gente fazia isso também no Mal, né? No Maldito Fanzine, né? Assim, tem os endereços dos fanzines, né, que eu recebi, e com isso você dá o destaque, as pessoas colocam as pessoas em contato, você cria uma rede, que era uma rede pelo correio. Enfim, demorava Exatamente. mais tempo para as coisas chegarem, mas no fundo era o jeito das pessoas, enfim, né, quem estava desses pequenos produtores, né, porque não era, lógico, a grande revista, né, ou a grande imprensa, mas eram essas pequenas realidades que se conectavam ali a partir dessas cadeias. Enfim. Você, o Estúdio Grafite, né, esse lá em Florença, você entrou como estagiária e foi aprendendo de tudo um pouco, e até você encontrar um rumo para sua carreira ali dentro, ou não? Você continuou generalista fazendo o que aparecesse? Eu fazia o que aparecia, mas eles trabalhavam muito, lógico, para o Partido Comunista Italiano, que naquela época era quem governava a Firenze, então, e acho que, eu não sei se é a Toscana, mas Firenze, sim. Então, assim, assim, eles estavam em alta porque eles tinham esse cliente que era a prefeitura, né, e toda a parte de cultura, então, os festivais de cinema, de teatro, as exposições. E mesmo se não fosse isso, eles tinham outros contatos, então eles trabalhavam muito para a área de cultura, né? Então, organizando exposições, fazendo, né, ou trabalhando para editoras, pequenos editores, enfim, livros. E era um pouco enfim, nesse campo que eu trabalhei, né, Nessa sua com passagem pela eles. Itália, você tentou publicar quadrinhos lá? Sim, aí eu entrei em contato, mas aí, então, de novo, era tudo meio difícil porque, né, de novo, você tinha tinha que ligar para as pessoas, descobrir o número da pessoa, ir até, não sei, então eu fui para Roma, né, fui para Milão e para Roma encontrar, né, com produtores de quadrinhos, enfim, mas não, assim, eu cheguei a publicar uma ilustração na Frigidaire, mas, Uau! enfim, mas foram poucas. Mas assim, mas não. Isso acho que eu já estava quase voltando para o Brasil na época e acabei não mantendo o contato também. Você lia, nessa Sim, época você sim, lia o que se fazia sim, de lia, quadrinhos. E tinha esse quadrinho mais engajado que estava ganhando força na Itália, exatamente com é, o grupo Valvolini, né, o é, pessoal da é, Frigidaire, que tinha uma ligação forte com o pensamento de esquerda, né? sim. E você chegou a ter contato com autores nesse tempo? Então, Direto? eles não estavam em Firenze, né? Estavam ou em Uhum. Milão ou em Roma. Assim, alguns já tinham falecido, na verdade. Paciência já não, né? O Tamburini também. Então, na verdade, eu fui conhecer alguns desses, né? O Liberatore, por exemplo, o próprio Magerran e tal, aqui no Brasil, depois que eu já estava aqui, né? Quando eles vieram, alguns desses, Janot, vieram para os festivais de quadrinhos no Rio de Janeiro, né? Aí os dois primeiros, eu acho, né, foram os que eu Foram os de mais participei, impacto, né? né? Uhum. Assim, mas aí eu fui para lá como uma pessoa, né, da revista, como parte do comitê editorial da revista Animal, que publicava, né, muitos desses autores. Então, Perfeito. foi assim. Eu imaginei que você já tivesse voltado da Itália com
esses contatos e falando assim, vou fazer uma revista com esses caras. Não, assim, eu não conhecia pessoalmente ninguém, mas eu conhecia, enfim, os quadrinhos e a linguagem também, porque eu acho que era isso também. Essa coisa, eu lembro, uma das primeiras coisas que eu fiz, mesmo com a Monga, ou depois, né, principalmente no Animal, eram as traduções, né? Então, as traduções de um italiano que não é o italiano da escola, aquele que você aprende, é um italiano cheio de, né, de malícias e de, né, de segundos modos de entender, né? Enfim, né? É uma linguagem toda meio da rua, né? E meio... O texto do enfim, Topolino. Então eu achava, enfim, bom, eu consigo dar voz, né, em português para esses textos, né? Então eu acho que essa foi a primeira e era uma coisa que o Vincent, enfim, né, o Newton, o Rogério, enfim, já estavam querendo também, né, encontrar. Então foi também uma coincidência da gente ter se encontrado nesse momento. Pois é, era aí que eu ia chegar. Você voltou da Itália, aqui já com uma bagagem profissional, mas você voltou sem emprego, né? E falando, bom, agora eu tenho o mundo à minha frente. Como é que apareceu a Animal na sua vida? Você estava no lugar certo, na hora certa, conhecia o pessoal. Você esteve na gestação da Animal desde o primeiro momento? Não. Não. Isso acho que já tinha acontecido, eu não sei direito. Eu não conhecia o Newton, o Fábio, o Rogério, Estamos falando então de Celso Newton Singo, Fute, Fábio Zimbres, Fábio Zimbres, né? O Rogério de Rogério de Campos, né? Campos. A Rosane Pavan já tinha entrado nessa época também, A Rosane, ela trabalhava esqueci o nome agora da empresa lá do Vansan, não é? VHD. VHD, Então é isso, era uma isso. editora. Era uma editora e tinha uma loja de móveis. Dentro da loja tinha editora e dentro da editora tinha a Animal. Era meio isso, assim, né? Era o grande projeto era a Evolukit. Acho que existe até hoje, não Acho nem que sei. sim, eu acho que sim. Acho que sim. O nome da editora, inclusive, era as iniciais, né, do publisher, que eu costumo chamar Vincent, mas é Vincent, Henry, ou Henri do Carmen, né? E ele publicava já alguns álbuns de autores, não os tops de linha lá, mas franco-belgas, né? Ele tinha quadrinhos de aventura, quadrinhos humorísticos, eu me lembro do Sammy, era uma das coisas que ele lançava, que eram álbuns de basicamente 48 páginas, né, com capa cartonada. Você sabe como que isso tudo levou para a publicação da Animal? O Vincent tinha contato com o Rogério, ou foi o Rogério que o procurou? Então, eu não sei, tem alguma história ali inicial do Rogério, Celso e Vincent, que eu não sei porque eu realmente não estava nesse momento. Quando eu cheguei lá, quando eu conheci eles e me convidaram, enfim, para visitar a redação e depois, né, comecei a frequentar, acho que foi logo em seguida da Monga, talvez tenha sido em algum momento, nem lembro direito, no lançamento da Monga, não lembro, era uma turma de novo, era um grupo pequeno de pessoas, dava a impressão que São Paulo era pequeno, todo mundo se encontrava o tempo todo. Em algum momento eu conheci eles, mas eles já tinham publicado alguns números, então eles já sabiam que eles iam publicar Rancherox, por exemplo, né, e aqueles autores que eram autores, né, alguns que eu conhecia, enfim, né, e acho que por isso a gente viu ali alguma afinidade e aí, quando me convidaram, é isso, já existia, né? O Vincent já tinha resolvido publicar a revista, eu não sabia direito por quê, não sei, pelo que eu me lembro, que o Rogério conta, eu não lembro direito, tem um jeito lá que ele convenceu o Vincent de que isso valia a pena, de algum jeito, mas o Vincent ele ficava sempre um pouco desconfiado, assim, né, disso, eu acho, eu tenho essa impressão. Até que a Ele grana dava começou a entrar, né? Alguma liberdade, mas sim, aí depois a gente, né, em algum momento a gente teve mesmo uma redação que era separada de tudo, né? Acho que aquele foi o auge. Foram poucos anos, né? Depois eu fui olhar, foram 2 ou 3 anos. Foram rápidos, exatamente. O primeiro número saiu em 88, né? E foi uma pancada, né? Porque você chegava assim na banca e tinha aquela cara de um robô
punk, rangendo os dentes para você, né? Era uma coisa muito agressiva, assim. E ela chegou sem nenhuma campanha de lançamento, né? É que as pessoas tinham o hábito de frequentar bancas mesmo. É. E era impossível não olhar para aquela capa, né? Ela teve um impacto absurdo do número 1, que era exatamente um close do Han Xerox com o nome Animal ali. Então, ninguém conhecia aquilo. E eu tenho certeza que daquela geração de leitores de quadrinhos que já estava se habituando com a irreverência, o lado libertário que a gente via nas publicações da Circo Editorial, por exemplo, e se encontravam ali e ainda uma coisa nova que estava vindo da Europa, basicamente, né? Autores que a gente simplesmente não tinha acesso de modo algum ali. E vocês conseguiram reunir gente como Villemán, como o o Max, que fazia o Peter Punk, né? E autores assim que eram notadamente de esquerda, né? Existia um pouco esse critério para se publicar na Animal, né? Fala assim, fascista que não entra. Fascistas não. Você, quando que você começou a realmente dar pitaco, a fazer parte da equipe editorial? E aí, que atribuições que você recebeu? Eu, não sei, eu acho que eu sempre gostei de dar palpite, né? Então eu tenho esse problema, assim, eu tenho que me controlar, porque aí eu começo a dar palpite, e a hora que eu vejo, então, né, dei tanto palpite que alguém resolveu passar alguma responsabilidade para mim, do tipo, então traduz isso aqui, todas essas histórias. Eu não sei, eu acho que foi alguma coisa assim, eu comecei dando palpite do que publicar, não, porque vocês não publicam isso, aquilo. E aí eu me lembro, talvez em seguida, então tem que traduzir. Lógico, eu queria publicar as minhas coisas também, então tinha ali algum lugar para mim também. E acho que foi isso. E aí foi, não sei, quando eu vi, eu já estava lá, enfim, decidindo um monte de coisas. E quando a gente passou, então, para essa sede, onde era mesmo era uma loja numa galeria, né? E aí era a nossa... A editora funcionava ali, aí sim, aí ficava mais claro. Eu tinha uma mesa minha, então, né, um telefone, lá do lado podia escolher a música que tocava, então tinha dizia alguma coisa ali. Você foi Mandava formalizada alguma coisa. como funcionária? Existiam funcionários ali ou não? Todo mundo era colaborador mas Não, tirava uma até onde graninha. eu sei, eu não sei, talvez as pessoas não, provavelmente as pessoas da VHD ou da Evolukit, eu acho que eram funcionários registrados, assim, mas a Animal, não, a Animal era uma operação meio que informal, no fundo, que contava muito com esse idealismo, enfim, né, das pessoas que estavam ali, não sei. Mas a Animal logo de cara começou a vender muito bem, né? As tiragens começaram a subir e assim a cada nova capa que era uma pancada para o leitor, e a coisa foi se espalhando, né? E tinha uma distribuição razoável também. Aí vocês viram que a coisa estava ficando séria, né? Bom, a gente não tinha muito acesso aos números exatos, né, da produção, porque a gente não ficava nessa ponta, né, entre a gráfica e a distribuidora, por exemplo, ouvindo planilhas de vendas, não era, pelo menos eu não tinha acesso a essas informações. Uhum. Exatamente, dava para imaginar por causa, né, do impacto que as coisas tinha um tinham. A gente burburinho, sabia, né? né, todo mundo conhecia, enfim. Né? E lógico que a gente dedicava um certo tempo para isso também, né? De fazer as festas de lançamento, né? Ou fazer propaganda na Brasil 2000, né? Conseguir A esses... rádio. Uhum. Quer dizer, logo que eu entrei, eu lembro que tinha até umas pessoas que cuidavam da publicidade, iam atrás, e era uma coisa mais formal, mas depois as pessoas não desapareceram também, enfim, ficou ali a nossa... enfim, eu acho que a revista ela se bancava muito pelo que vendia em banca, porque não tinha muita publicidade, e o que tinha de publicidade era meio troca, né? Então, essa da Brasil 2000, por exemplo, que sempre aparecia lá na contracapa, ela era uma troca com publicidade da revista na rádio. Então, tinha muitas dessas... Eu lembro desse anúncio da Brasil 2000, era um desenho do Líbero Malavolha, né? Era um casal meio que dançando, ouvindo Walkman, tem isso, né? Era um desenho muito, muito interessante. Agora, você estava ali, era em Santo Amaro, né? Que ficava essa... Na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia. Chique, né?
Hoje. E aí a Animal, ela foi criando, dando filhotes, né? Vocês lançaram mais duas linhas ali, as Grandes Aventuras Animal e a Coleção Animal. Uma colorida com um papel mais brilhante e a outra com papel jornal em preto e branco. Você se lembra de ter sugerido nomes para serem publicados ali? Sim, eu acho que aí tinha, assim, uma das coisas que eu fazia muito era ler, né, lançamentos, a gente recebia muitas coisas, né, o Vincent viajava, né, geralmente era ele que ia para a Europa, né, nos festivais de quadrinho, comprava coisas, mandava, então, né, a gente estava sempre ali recebendo tudo que tinha de novo, enfim, para escolher, né, o que seria mais, né, que tinha mais a ver com a revista, né, com aquilo que a gente pensava para a revista. Enfim, lógico que o próprio Vincent tinha também as coisas que ele gostava, o que ele achava, né, que tinha um potencial, mas ele ouvia muito, nos ouvia muito, né? E eu dava muito palpite. Então, acho que tem muitas coisas ali que eu influenciei. Não tudo, né? Mas acho que algumas coisas. Lembra de algum? Matotti, Mattioli? Bom, os italianos, né? Em geral, eu acho que eu ajudava muito a escolher ou insistir que fossem esses. Né, O Vincent pelo que eu me lembro dele, tinha um pouco de Lustal ali. Você assistiu uma série muito engraçada chamada Edmundo o Porco. Era um cara meio humano, meio suíno, né, que vivia chafurdando ali na lama. Era uma coisa anárquica, né? Vocês tinham reuniões de pauta? Esse número vamos fechar com isso. Em algum momento você tem que ter uma certa organização para isso, né? Claro. Acho que essa foi uma das coisas que eu tentei fazer. Eu lembro de fazer. Eu lembro de achar muito estranho que não tinha muita organização. Era tudo meio assim, o dia que saía, eu falei, mas como? Não pode ser. Aí eu, sei lá, eu falei, é uma coisa meio de designer, eu acho, não sei. Eles eram arquitetos, né? Mas, enfim, agora que eu dou aula na FAO, eu percebo o que tem ali. Enfim, é uma outra vertente de pensamento, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, eu era organizada, sabe? Eu tinha trabalhado com arquitetura também com os meus pais, que eram modernistas, e estava tudo organizadinho e tal. E aí, assim, então vamos colocar na parede, vamos ver se a gente consegue lançar todo mês e não fica assim, qualquer dia. Então, enfim, lógico, né? Qualquer revista, né, pressupõe planejamento. Então, a gente tinha tanto planejamento, né, de até quando que a gente podia decidir o que ia entrar na revista, quando que a gente tinha que traduzir, quando que tinha que letreirar, porque tinha todo esse processo também, né, não era tão rápido. Então, você tinha que planejar, assim, até a revista sair, o ano todo, né, dar certo, tinha planejamento ali. Então, e aí tinha as páginas coloridas, as páginas sem cor, né, o que a gente vai colocar, o mal, né, que tinha dentro. Tinha os colaboradores, então, né, sei lá, a gente tinha que cobrar os colaboradores também, quantos colaboradores são, quem que vai escrever, né, o Marcicano, o Nick Nixon, essas são pessoas que eu sugeri também, que eram também amigos, ou enfim, pessoas próximas que eu achava que podiam escrever, dizer alguma coisa que tinha a ver com a nossa mensagem, enfim. E o modelo editorial da Animal tinha muito a ver com algumas revistas periódicas francesas, como a Suivre, por exemplo. Você tinha material que depois podia sair em álbum, ou que já tinha até saído em formato de álbum, mas vocês lançavam em capítulos, né? Como o Rancherox, por exemplo. A primeira história dele saíram apenas algumas páginas e tinha continuação na próxima. Então era um jeito de você também fidelizar o leitor, né? E tinha histórias curtas que iam entremeando as outras que terminavam ali mesmo. Era uma fórmula pensada com base no que se fazia na Europa, né? Claro, não era o modelo, por exemplo, das revistas Marvel, DC ou coisas mesmo que se fazia no Brasil. Então, porque exatamente, as revistas europeias elas já eram assim, já tinham essas partes, né, as mesmas que a gente tinha, né, das histórias mais longas que iam sendo contadas aos poucos e as outras mais rápidas, enfim. Então, e as matérias, né, também, tipo, não são só histórias, então a gente quer colocar textos também, que textos, né? Quem que vai falar? Vai falar sobre o quê, né?
as entrevistas depois, né, que a gente começou a Você se fazer. lembra de grandes. Eu me lembrei agora há pouco falando contigo que você tinha falado com o Jaime Hernandes, né? Você Uhum, até falar, ó, apesar do nome, ele é americano, é. né? E você se lembra de outros que você entrevistou? E como é que você contatava esses caras? Por telefone. É bom, é engraçado, né? Telefone, você ligava, eu falei, mas como é que você ligava para e a pessoa atendia do outro lado? É estranho, né? Mas de algum jeito dava certo. Ou liguei várias vezes, eu não sei direito. Mas foram todas entrevistas por telefone. Eu tinha. Eu não vou lembrar agora de todo mundo que eu entrevistei, mas além do Hernandes, tinha o Scozzari, né? Eu Felipe lembro, Scolder, né? Uhum. Filipe Scozzari, que a gente ficou falando também por telefone. Quem mais? Não, teve, acho que era o Max, eu acho, não. Era algum espanhol que foi Sangue o de Barrio, Máximo. como é que chamava? É, foi Tenho anotado aqui. o. Aí tinha um colaborador nosso que foi para lá, que estava na Espanha, entrevistou, mas os outros todos, eu acho que esse foi o único que alguém entrevistou ao vivo, enfim, né? Acho E que é aí, Jaime Marinho ou alguma coisa é, assim. Martim. Martim. o É, Jaime Martín, exatamente, isso Jaime mesmo. Martim. E os outros todos eram por telefone. E aí eu nem sei, eu não lembro direito como é. Aí tinha alguma traquitana qualquer para gravar ou Isso que eu ia para. te falar, É, tinha um aparelhinho na é, época que é, gravava ali, porque é. senão você ia perder toda essa entrevista, depois fazer de Sim, memória e ia ser a coisa é. mais louca do mundo, né? Por fax não rolava ainda. Não sei, eu não imaginei fazer por fax, assim. Eu achei que tinha que conversar com a pessoa para ter essa coisa mais espontânea, Aham. assim. E foi isso. Era isso. E E os as outros. suas histórias, como é que elas entravam na Animal? Assim, alguém contestava, você falava, fiz isso daqui. Como assim contestar? Fala, não, isso aí não tá bom, não, faz outra. Não, eu não lembro de ninguém ter contestado as Não minhas tinha uma hierarquia, histórias. né, nessa equipe Não, acho que o que editorial. acontecia é que, assim, quase todos, né, assim, o Rogério não, né, mas o Celso Cinco escrevia, né, roteiros, desenhava alguma coisa de vez em quando. Newton, Fábio e eu, né, a gente também éramos editores, mas todos desenhavam. Então, vira e mexe alguém tinha, nossa, eu fiz uma história, vou colocar onde, né, assim, era mais uma questão de onde será que dá para encaixar, será que dá para colocar em que número, né, porque a gente tinha que fazer esse Uhum. planejamento, né, com alguma antecipação. Mas geralmente estava lá. Ou se não, né, como aquela que você lembrou, né, do Vicente o Abutre, por exemplo, que aí foi meio que uma criação coletiva. A gente começou a imaginar as cenas ali da editora, enfim, mesma coisa. E Então, começou como uma brincadeira e acabou virando alguma coisa que foi para as páginas da revista, enfim. vamos falar um pouco do Vicente o Abutre. Essa foi uma história que saiu na Animal e tinha, obviamente, uma referência ao dono da editora, ao patrão. Era uma brincadeira com ele. Mas, para quem não está tão habituado com essa referência de cultura pop, Vicente o Abutre é uma menção a uma comédia dos anos 50 do Jim Martin e do Jerry Lewis. O Jim Martin faz um desenhista de quadrinhos cuja produção se baseia totalmente nos pesadelos do Jerry Lewis. Então, o que era um leitor inveterado de gibis, né? Então, o Jerry Lewis acorda assim no meio da noite, acorda não, ele tá dormindo, embora abra os olhos, ele grita: "Ah! Vicente o Abutre!" e o Jim Martin vai anotando tudo para fazer as histórias. E isso coincidiu com o tempo do macartismo, né? Eles acabam perseguidos por causa dessas histórias de terror. Na verdade, o que ele queria mesmo era fazer, ele gostava era do Reinaldo Ratinho. Eram histórias bastante ingênuas e tal. E aí, quem assistiu essa comédia identificou na hora, né? Vincent o Abutre estava falando dessa Roger o comédia que é Ratinho. divertidíssima, mas também quem lê Expediente, e eu sou dessa turma que gosta de ler o nome de todo mundo que está envolvido na produção, percebeu ali uma brincadeira. Fala, esses caras estão falando do dono da editora. Ele recebeu bem, você se lembra? Se ele chegou a ver, falou assim: ei! Não. Não, ele viu, claro, mas assim, eu acho que a gente tinha uma certa liberdade, eu acho, eu diria, com o Vincent, né? A gente fazia essas brincadeiras com ele,
Eu acho que ele não ficou bravo, não. Eu acho que o Rogério ficou meio chateado, porque tinha o Roger, o Ratinho. Eu acho que quem ficou bravo é o Rogério, não foi o Vansan. Acho, não sei. Tem que perguntar para ele. Você, nessa produção do animal, criou também um personagem que se repetia, que era numa tira com. Já tinha um traço bastante punk ali, e era em preto e branco, que era o Dr. Bzz, Hum. né? Ele era basicamente um robozão com uma boca mecânica. O que era exatamente o Dr. Bzz? Então, eu sempre fico pensando o que que ele é, porque eu não sei direito como é, mas ele é meio um dinossauro, eu acho isso. E Isso, um acho que sim. polvo, é uma mistura. É uma mistura de um dinossauro com polvo, eu diria. E é isso. Você Mas o jeito fazia. como ele é desenhado, ele parece mais mecânico, porque ele tá sempre de lado, Verdade, né? E a verdade. boca é Sempre de sempre. perfil, exatamente. Então, acho que isso dá esse ar meio. Uhum. E os tentáculos são mais orgânicos. Então, ele também tem essa coisa. Uma cabeça mais geométrica e o corpo orgânico. Você lembra como é que você bolava as aventuras dele? Ele tinha uma personalidade? Ou eram sketches que você bolava na hora? Assim, tinha uma. Vou criar uma série de tiras do Dr. Bzz. Bzz, Era BZZ, né? bzz. Era um zumbido de É. abelha, algo assim. Bom, eu tentava criar sequências de histórias, mas. E eu não sei, na minha cabeça ele tinha uma certa personalidade. Ele era essa figura meio surreal, assim, que Uhum. ele podia ocupar vários papéis, assim, era um pouco essa ideia. E é lógico, ele não era uma pessoa, nem um bicho, nem era uma aparição, né? Uma coisa meio fantasmagórica, vamos dizer assim. Então, e ele interagia com pessoas de verdade, ou às vezes ele incorporava alguém, era meio isso, acho. Você se lembra, o seu processo de criação sempre foi o mesmo para as histórias? Ou dependendo do tipo da história, você tem um insight ou você se senta diante de uma folha em branco e se obriga a fazer alguma coisa? Você tem ideias partindo do nada, observando pessoas na rua? Como que funciona isso na sua cabeça? Acho que é um pouco variado, assim, mas uma coisa que eu gostava de fazer, assim, que eu sei que é arriscado, assim, eu não recomendo para os meus alunos, era de começar a desenhar e ver onde a história vai dar, porque talvez os personagens ou as ações surgiram algum final. Lógico O que esse Webs fez muito isso. Uhum. não é o jeito melhor, porque você não sabe quando você vai, talvez não termine nunca. Você é isso, você tem que matar, então vamos matar todo mundo, explode, pô, bum. Né? É um jeito de resolver a coisa. E o correto seria, né, o melhor seria quando eu oriento alguém, né, eu falo, não, tenta escrever um roteiro, mesmo que seja uma coisa aproximada, né, assim, mas é mais uma coisa que eu digo para as pessoas fazerem do que eu mesma fazia. Eu mesma, eu acho que eu não tinha, eu gostava mais de me deixar impressionar essas sementes, né, essas ideias, pequenas ideias Uhum. que levavam. Mas lógico, dá mais, não sei, as duas coisas dão trabalho, mas esse é um trabalho diferente, né? Você tem que ficar aberto, sensível a essas coisas que podem impressionar ou podem virar histórias, né? Tentar plasmar elas de alguma maneira, e aí, não sei, quando você coloca no papel, acho que não sou só eu, né? Eu já vi alunos ou outras pessoas falando sobre isso, né? Você coloca no papel, as coisas vão adquirindo uma certa personalidade e você vai trabalhando a partir disso. Quando você olha para a folha em branco, você já enxerga o que você vai colocar ali? Ou a sua mão vai te guiando? Você tem um layout pré-estabelecido na sua cabeça para cada página? Ou você faz, por exemplo, aqueles fingernails que falam? Que são os Thumbnails. thumbnails, exatamente. Fingernails É é comida, você tá com fome. exatamente. Finger food. Exatamente. Aquele planejamento minúsculo das páginas. Essa página vai ter tantos quadrinhos, eu vou ter esse enquadramento, vou ter esses diálogos entram aqui, esse roteiro mais formal assim, ou a coisa vai simplesmente fluindo como. Então, assim, então, de novo, depende. Quando eu estava fazendo essas histórias, acho que isso mais no começo, eu não sabia quantas páginas, mas geralmente, se você vai trabalhar
você recebeu uma encomenda de uma revista, ou você tem uma expectativa de publicar numa revista onde você sabe a quantidade de páginas que você vai ter, é uma página só, são 2 ou 4, ou é uma tira, você tem um espaço, Uhum. alguma coisa pré-definida que aí sim faz sentido você imaginar isso. Então eu quero contar a história, como que eu vou, né, subdividir para isso funcionar. Se é mais de uma página, você tem as quebras de página, que você quer também, né, que elas aconteçam em certos momentos, não vai ser qualquer momento, tem momentos certos, né, da história que elas podem acontecer, né? Uhum. Então você vai querer conciliar isso também. Então não dá para ser totalmente espontâneo, porque senão você, é isso, a não ser que você esteja fazendo um álbum, ou sei lá, uma história que você não vai publicar, e aí ela pode ter quantas páginas você quiser, mas normalmente você quer terminar, né, em algum dia, então tem que ter um certo número de páginas e algum tipo de planejamento. Eu costumo sugerir muito para os alunos que façam isso, que façam os thumbnails, né, os layouts, enfim, né, um pouco para, né, porque eu sei que eles têm um tempo também, né, geralmente são alunos de graduação, então tem, né, ó, tem o dia, a data da entrega do TCC, É, o é esse, tem que fechamento ter tais funciona assim para o mercado páginas. editorial também, ó. Se não tiver pronto, não Também, entra, não vou ter que é? É, colocar vai calhau. ficar, não. E se é uma página só ou se é uma tira, aí o formato está bem estabelecido, né? Então não tem como escapar dali, você tem que, né, dar conta daquela página, né, Sem ou da dúvida. sequência, né, de um jeito Você se adequado. lembra de já ter feito quadrinhos para seu deleite próprio, sem esse compromisso de limitação de páginas? Falar, vou começar a contar uma história aqui, vou fazer para mim. É, então, essas primeiras histórias que eu fazia antes de, talvez até antes de começar a publicar mesmo, sei lá, eram coisas que eu fazia, enfim, porque eu achava. Hoje em dia não mais. Agora faz muito tempo que eu mesmo não faço quadrinhos, né? Você Mas parou assim, mas completamente. depois, eu não tenho mais. É uma pena, né? Eu não tenho mais tempo, eu acho. Às vezes eu tenho ideias, mas, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, não consigo. Teve um momento que você decidiu, essa é a minha última? Ah, não, acho que as coisas foram acontecendo, né? Porque foi, né, isso que eu falei, né? Eu estava, assim, enquanto eu estava envolvida com animal, né? Ou naquele momento, né, do Brasil, eu digo, não era só animal, né? Tinha Chiclete com Banana, depois Lúcifer, Matrix, sei lá, tinha várias Você revistas, colaborou né? também com a Lucifer, É, que era editada pelo Tony Mendes. sim. Foi uma outra experiência dele É. já coletiva. É, Uhum. então. E aí, assim, tinha essa realidade, então tinha essas expectativas, então fazia sentido você ficar pensando, vou fazer uma história para essa revista, ou vou fazer alguma história qualquer, acho que dá para sugerir para tal revista, ou coisas assim. Mas quando essa realidade ou esse mercado, né, esfriaram, né, por causa da crise econômica e tudo, e aí eu acabei, né, indo, enfim, acabei me interessando por outras coisas, né, e teve a banda, né, depois eu fui fazer o mestrado, enfim, aí, né, e acabei me envolvendo com outras coisas, com tipografia, comecei a dar aula, né, aí é isso, aí todas são coisas que tomam muito o Sim, tempo, né, exatamente. e não tem fim. É, Então, isso não dá nem para determinar. Agora, falando em fim, a Animal chegou ao fim rapidamente, né? A gente é. falou que foi uma existência fugaz, brilhou muito, né? Como uma estrela cadente ali que entrou para fazer seu barulho, mas ela sucumbiu também a mais uma das inúmeras crises econômicas que a gente teve, e essa época foi particularmente cheia delas. Então a Animal começou em 88 e 22 números depois parou exatamente por causa do sumiço da grana que veio na garupa do Plano Collor, né? Uhum. Ali foi o fim de muita coisa boa, né? Vocês estavam já com o número 23 pronto. Tava praticamente pronto e aí é isso. Aí ficava, não, então mais uma. Eu lembro disso. Não, vai sair. E a gente ficou algum tempo ainda lá, né? A gente tinha a sede e a revista, né? E aquele lugar alugado, onde a gente ia lá todo dia, mas a revista não ia para frente, não Uhum. saía, nunca voltava, né? Nunca voltava o momento em que a gente poderia mandar, então vamos fechar as artes para mandar para a gráfica, né? Enfim, né? Não estava 100% pronto, não Aham. estava na gráfica, ela Certo. estava, né? Mas já tinha as páginas planejadas e tudo mais. E, enfim, até o momento que aí a gente né? O Vansan informou que realmente não ia acontecer, então
ia fechar, ia devolver o imóvel, né? Eu Uhum. cheguei a levar aí algum material para minha casa, ainda achando, né? É, vai que, né? Vira e mexe, alguém me pergunta, mas cadê? As pessoas querem ver, eu não sei mais onde foi. Não sei, realmente eu não sei, porque depois eu mudei umas 2 vezes de casa e já não sei onde foram parar. Eu lembro bem que tinha uma pasta, assim, onde eu tinha enfiado todas as coisas. Eram umas artes finais, enfim, né? Nem sei se elas estavam em bom estado, mas era o que tinha. Lógico, não eram os fotolitos, porque esses Uhum. fotolitos, né, eles precisavam ser devolvidos ali para as editoras e esses o Vincent que ficou com eles. Mas a parte, né, em português, né, dos Uhum. textos e, né, essas páginas que não eram os quadrinhos importados, né, essas sim, eram essas pranchas das artes finais. Vocês chegaram, inclusive, a publicar muito quadrinho nacional, além dos próprios autores barra Uhum, editores da uhum, Animal. A gente tinha a fundação, né, com desenho do Oswaldo Pavanelli. A isso. gente teve um álbum completo do Líbero Malavolha com o Garfunkel, né, Uhum, daquele personagem que acabou falando, depois, virando um símbolo do combate à AIDS, uhum. né? Teve um O afluxo, André então, Toral, né? o André Toral, exatamente, Uhum. de autores, né? Vocês procuravam esses autores ou o sucesso da revista fez com que eles aparecessem lá com propostas? Você se lembra Eu disso? acho que era mais comum. Bom, algumas pessoas, de novo, como era um círculo pequeno de pessoas, eram conhecidos ou gente com quem um de nós já tinha trabalhado, enfim, e por isso apareciam ali. E às vezes apareciam mesmo, pessoas novas, mandavam coisas pelo correio ou iam até lá também. Acontecia isso. Então, eu lembro de receber, assim, nem sempre a gente, né, eram coisas que de fato a gente se interessava e ia publicar, mas eu lembro que acontecia. Eu lembro até que tinha uma autora, eu não lembro o nome dela. A gente queria, era uma das pessoas que a gente queria publicar se a revista tivesse continuado. Ela tinha um traço, nossa, era muito especial, assim. Ela era de Minas Gerais, se não me engano. Uma garota, assim, mais jovem. E era difícil aparecerem mulheres, né? Geralmente Uhum. eram rapazes, Yeah. sempre, quase sempre. E na época É, era é, muito isso ligado, né? A cultura uhum, nerd de garotos espinhentos sem é, namorada. Era o protótipo da é. coisa, né? Era um estereótipo, claro, mas também, assim, você via muito de verdade nisso É. também. Ah, quando a Animal circulou, já não havia mais censura oficial no Brasil, mas a gente sabe que mesmo no governo Sarney, se enfrentou um pouco disso, quando, a pedido da igreja, por exemplo, ele vetou o Je veux Salir Marie, né? Uhum. O filme que falava de religião. E então, e ainda, claro, ainda como resquícios vivos de uma época ditatorial, a gente tinha um público muito careta também, ali com voz muito ativa. Você se lembra de ter enfrentado resistência ao conteúdo da Animal, assim, vindo de alguma parte? Houve tentativa de censurar a Animal, falar assim, vocês não vão publicar isso daí. Na verdade, bom, tem dois momentos onde alguma coisa assim, quer dizer, já tinha sido publicado, a gente publicou aquele manual do assassino profissional, eram uns trechos ali, então era uma tradução minha, também era para italiano, e aí eu lembro que logo em seguida, mas já estava publicado, tinha um cara muito estranho que começou a rondar ali a editora e fazer umas Stalker! perguntas, era meio stalker. Tinha umas figuras esquisitas que apareciam de vez em quando, e esse cara fazia umas perguntas, enfim, chegou a. Mas, enfim, mas depois. Mas já estava publicado, enfim, era alguém que não tinha gostado e nos fez saber que aquilo não deveria ter sido publicado, mas, enfim, já tinha sido. E uma vez a gente teve um problema com os impressores. Eu lembro que a gente mandou, era uma capa, eu não lembro, era uma revista que tinha uma capa. Eu acho que era um desenho, era uma mulher meio nu, de calcinha, uma coisa Me assim, lembro. e aí Uhum. foi para a gráfica e não voltava. Cadê a revista? E aí, assim, enfim, você sempre, lógico, procurava gráficas, a gente não imprimia sempre na mesma gráfica, mudava de gráfica conforme, enfim, quem desse o melhor orçamento. E essa gráfica era alguém que tinha parado ali, tinha começado a viu a capa, já não gostou muito, enfim, alguém,
um evangélico, alguma coisa assim, não tinha gostado muito, olhou dentro, achou um absurdo a revista e parou, falou, não, não, e ele era o chefe da gráfica. E falou assim, não vou imprimir isso. E foi embora, e aí não tinha quem imprimisse, porque assim, deu um problema ali e realmente ficou um tempo sem imprimir. A Lúcifer teve um problema assim também, o Toninho me contou, mas era com os jornaleiros, o pessoal das bancas. né? Não, eles não queriam colocar a revista não queriam colocar a revista. E a gente tinha tido um problema parecido com o pessoal da gráfica, né? Então, aí você vê, são pessoas, né? São pessoas que têm as suas próprias crenças, as suas próprias, né, visões de mundo e não concordam com aquilo. Mas lógico que não era o dono da gráfica, porque o dono acho que queria receber lá o valor, tinha aceitado publicar, e o chefe da gráfica não. Então, mas, enfim, depois a gente conseguiu. Demorou, mas saiu, enfim. Então, não eram órgãos oficiais, mas era resistência pontual. De pessoas, né? Uhum. É curioso, porque vocês tinham um conteúdo político muito forte, mas é engraçado como, tendo essas conversas aqui nesse programa, eu percebo que muito da censura vem principalmente de costumes, né, ligados a sexo e religião. Né? É muito mais isso do que incômodo. Falar, vocês estão tentando criar uma legião de comunistas, ou anarquistas, ou explodir tudo. Não. Incomoda muito mais a pauta de costumes. Né? Eu acho que sim. Sim, era essa que... E aí, vamos falar então um pouquinho do pós-animal. A banda, você integrou uma banda punk chamada Disque Putas, né? Era o Disque vinha também de um serviço muito comum na época, né? A gente estava se acostumando a pedir comida por telefone e todas as coisas, e virou uma espécie de... táxi por telefone. Exatamente, e virou uma... Rádio-táxi. O nome geral para isso era o Disque, que era D-I-S-K. Né? Era exatamente assim. Então, sabe Deus por quê? E diz que porque o telefone era discado na época, nem existiam as teclinhas, nem muito menos os teclados digitais de hoje, né? Esse só na telinha. E aí, como que apareceu Disque Putas para você? você já tinha uma guitarra, mas você não teve formação. Eu tinha uma guitarra, porque o meu namorado italiano tinha comprado essa guitarra. Ele também não tocava, mas ele tinha comprado, porque ele achava que ele ia tocar, não sei. E deixou a guitarra. Ele voltou de onde ele tinha vindo e deixou a guitarra lá comigo. E a Dora Longo Bahia, que é uma artista gráfica, que era minha amiga, artista visual, ela falou, vou montar uma banda. Não sei, era algum momento assim provavelmente poucas coisas acontecendo na vida. Vamos montar uma banda, mas eu não sei tocar, eu também não. Tudo bem, a gente vai juntar umas pessoas e vai fazer uma performance. É mais uma performance do que uma banda. Ok, e era um pouco isso. Então, era eu, ela e alguns ex-alunos dela, na verdade. O Renato Cohen, tinha um outro rapaz, esqueci o nome, e a Marcelona, que era amiga também. E era isso, então a gente ia na casa da Dora, no ateliê, montava, o Renato sabia tocar de verdade, né? Ele é baterista, ele na verdade ele poderia tocar todos os instrumentos, era a única pessoa que sabia tocar, mas ele não ia conseguir tocar todos, então ele tocava bateria e a gente improvisava e e tinha o Ferdi também, o nosso amigo que tinha uma câmera de vídeo, então ele filmava, então assim, o processo era isso, a gente fazia... Não sei, Marcelona começava a cantar alguma coisa, Renato tocava bateria, a gente fazia barulho e o Ferdi gravava. Depois a gente assistia aquelas coisas e dizia, nossa, olha isso, é engraçado, não vamos fazer assim, vamos repetir isso, olha essa música. Mas assim, você se apresentava em público? Sim, então, aí o Gordo foi, né, do Ratos de Porão, ele foi, enfim, que era, né, continuou como um amigo, ele apareceu um dia lá, ou eu convidei, não lembro direito, e ele assistiu e falou assim, nossa, mas vocês têm que abrir um show, vocês têm que tocar. E acho que aí foi isso, a gente foi tocar, abrindo um show, enfim, que eles iam tocar, e
E aí, enfim, aí começaram a acreditar que a gente tocava mesmo, porque era muito rápido o show, não dava tempo de perceber que a gente ia fazer barulho. A gente fazia para cada show um fanzine que era tipo Cante com os Disque-Putas. E aí você tinha as letras, então tinha letra e letra de música, olha. A missa no domingo, né? O domingo ali, você ia sabendo exatamente a sequência. Se você quisesse cantar junto, tinham as letras ali, umas fotos, enfim. Então era isso, era um pouco, era uma performance também visual e gráfica, né? Tinha essa parte dos fanzines, sempre tinha o fanzine, né? E lógico, a gente cuidava de tudo, assim, né? Do convite, o press release, a gente explicava, tocaram com Eros Ramazzotti, a gente inventava uns press releases, umas coisas absurdas, as pessoas acreditavam que a gente tinha vindo do norte, sei lá, que a gente tocava no prostíbulo, não sei, no interior, não sei aonde, e o Eros Ramazzotti descobriu que alguém podia tocar guitarra, enfim, a gente colocava uns nomes no meio e parecia, assim, lendo tudo meio rápido, parecia que o Eros Ramazzotti tinha nos descoberto nesse prostíbulo e então tinha vindo para cá. Enfim, a história não fazia sentido, mas tinha umas pessoas famosas no meio e os jornalistas, eu não sei, se você vai conhecer melhor do que eu, às vezes eles estavam na pressa e acreditavam. E publicavam. Você se lembra de ter visto o seu release publicado? Claro, assim, esse do Eros Ramazzotti. Inventamos tudo. É do norte que eles vêm, chamava, era uma chamada. Agora, era uma fake news inofensiva, né? Era uma brincadeira, era uma só brincadeira ofendia nós inocente. mesmos. Você foi no programa da Hebe Camargo. Eu fui no programa da Hebe Camargo, assim, ó, deixa eu ver que ano que deveria ser. Deve ser 80, eu acho que foi antes de eu viajar para a Itália, eu acho. Você lembra? O Alberto lembra? Eu acho que foi antes. Eu acho que foi antes, porque a turma com quem eu andava era essa turma que era minha amiga, então deve ter sido 84, 83, não sei. Frequentava o Madame Satã, tinha vários amigos ali. Por um lado, tinha esses amigos que faziam roupas, eram designers de moda alternativa. E, por outro lado, tinha essa garota, enfim, que trabalhava na produção da Hebe Camargo e que disse, nossa, a Hebe está interessada no punk. A Hebe quer fazer um programa punk com a pessoa do punk, que legal, ela achou lindo. A gente falou para ela, mostrou, ela achou, que lindo. Tá, vocês não querem ir lá? E aí esse pessoal da moda achou o máximo. Nossa, vai aparecer minha roupa na TV, que bacana, tal. Então eles é que toparam, chamaram os amigos, eu inclusive, para desfilar as tais das roupas e para a Hebe. Então, e eu lembro desse diretor que fala assim, não, senta lá e rouba a bebida dela, faz uma coisa assim, faz... Eles ficaram dizendo que era para a gente fazer alguma coisa. Vai mexer com funk, né? E aí, enfim, então era isso, a gente ficava lá, ela conversava, de vez em quando entrava, não sei, a gente entrava e desfilava, roubava bebida, ia embora e fazia uma cara de mal. E aí no final tinha que, vamos sentar, aí eu quero chamar aqui bonitinhos, eu vou chamar aqui para conversar no meu sofá. É uma gracinha. É uma gracinha, tão fofo. E aí tinha um glitter para colocar no cabelo. Enfim, eu não lembrava disso direito, assim, eu não sei, dizem que fui eu não sei se fui eu, foi alguém. Então, eu senti o glitter, e ela dizia, que lindo esse glitter, né, o máximo esse glitter, não quer passar um pouquinho? Eu falei, não, deixa eu passar no seu cabelo. E aí, e ela ficou toda cheia de glitter, ficou muito irritada. E ela já não achou mais uma gracinha, mandou todo mundo embora. A gente voltou correndo para casa, porque não era quase ao vivo. Então, a gente acho que se a gente sair correndo, a gente ainda consegue ver assistir em casa. Mas eu acho que já tinha passado, então eu nunca assisti toda a cena, de fato, eu só tenho essa lembrança. Eu acho que não fui eu que joguei o glitter, ou eu joguei o glitter e outra pessoa espalhou na cabeça, ou eu espalhei e a outra pessoa jogou, eu não sei. Algo assim. O fato é que não foi pro filme da Hebe. Eu acho que apareceu isso, porque não dava tempo de cortar, não tinha muito o que cortar. Não, pro filme que acabaram de fazer, o biográfico dela. Não, bom, eu não imagino que não. Não coloca os punk botando glitter no cabelo da mulher. Não entrou? Por quê? Que pena. Paralelamente a isso, você já começou a desenvolver a ideia, finalmente, da pós-graduação formal.
aqui no Brasil? Foi ao mesmo tempo da banda ou foi um pouco depois ou antes? Que você... Acho que foi um pouco depois, assim, porque também a banda, ela também não durou tanto tempo, porque, sabe, as bandas, as pessoas brigam nas bandas. Sim. Algumas, como os Stones, conseguem passar por cima Não se disso sabe ao longo como. das Aí põe décadas. os caras juntos de novo, cada um toca para um lado, não olha para o lado, e É, tudo bem. aí só desfaz quando morre, né? É difícil. Então, assim, aí a Marcelona saiu, entrou a Ana, enfim, na banda, e aí quando a banda tava, eu acho que foi nesse momento que eu falei assim, acho que eu vou fazer com outra coisa. E aí eu pensei, né, enfim, que eu gostaria mesmo eu lembrei, né, desse meu projeto de estudar, de fazer a pós-graduação, que eu não tinha feito ainda, e eu cheguei a pensar em fazer um mestrado sobre quadrinhos, e pensei, tinha na ECA, algumas pessoas que eu tinha conhecido, mas, por algum motivo, eu acabei indo lá para comunicação e semiótica, enfim, acho que é porque eu lia também muito Humberto Eco, gostava, achava interessante, enfim, o campo. E, e essa questão, né, da tipografia, né, acho que era 90, aí já era 94. Eu lembro bem porque, falei assim, nossa, aí quando eu fui preencher o formulário, eu entrei em 95, mas eu fiz o processo seletivo em 94. Falei assim, nossa, faz exatamente 10 anos, né, que eu me formei, e agora que eu estou voltando um pouco, né, tentando voltar para a academia, e a tipografia digital era uma coisa muito importante. Os computadores, né, já estavam sendo usados, né, Tinha invadido as para o design redações. gráfico, Uhum. de novo, então você tinha esse momento onde você tinha, né, uma profusão de letras e também ferramentas para desenhar letras novas, né, e, enfim, e o desenho de letras era uma coisa mais importante do que era antes, ou pelo menos quando eu tinha estudado, onde você escolhia a letra, você não desenhava a letra, você escolhia uma letra que já existia. Basicamente era isso que a gente aprendia, né? A escolher alguma coisa que já existia, e agora eu falo, não, eu posso desenhar não só uma letra, mas um alfabeto inteiro, uma fonte, enfim, né? Então, enfim, o meu mestrado foi sobre esse momento, sobre essa questão. E por causa disso eu acabei me afastando um pouco dos quadrinhos. Assim, último elo entre quadrinhos e... Porque eu sempre imaginei, né? Tem umas coisas, deve ter alguma coisa em comum, né? Porque tem muita gente, enfim, que gosta de tipografia, que faz quadrinhos também. Só pensando no Cláudio Rocha, Tony Demarco, né? Tem um pessoal, assim, né? Exato. Amigos. E eu fiz uma fonte que era um Dingbat, né, que é uma fonte que não tem letras, tem só desenhos, e os desenhos são os personagens de quadrinho. Então, ou umas frases. Então, você digita qualquer coisa e sai uma história em quadrinho. É meio essa a ideia. Lógico que ela é meio, né, assim, surreal, enfim, né? Ah, então, a Cryptocomics, que chama essa fonte. Então, eu fiz... foi logo nos primeiros anos do mestrado. Mas, enfim, porque eu estava pesquisando essa questão e tipografia, né, de fato, passou a ser alguma coisa importante, né, para os cursos de design, enfim. Aí eu acabei me envolvendo logo com isso. Daí engatei também do mestrado para o doutorado, enfim, a carreira, né, de pesquisa, enfim. Então, A sua graduação se deu na FAAP, depois a pós na PUC. Foi uma sim. escolha sua? Você, por exemplo, poderia ter feito isso na FAAP se quisesse? Não, a FAP não tem mestrado e doutorado, por exemplo. Tá. E, assim, na verdade, o ano que eu entrei, em 94, eu achava que não existia nenhum mestrado em design. Nesse ano, estava abrindo mestrado em design na PUC do Rio. Mas estava abrindo, e no Rio, e não tinha ainda redes e tal, eu não sabia. Eu fui saber disso quando eu já tinha concluído o mestrado, na verdade, porque aí eu comecei a apresentar, né, o mestrado era sobre tipografia, então eu não ia só nos eventos, eu ia em alguns eventos de comunicação e semiótica, mas eu ia nos eventos de design também, e as pessoas falam, nossa, mas que bacana que você está fazendo, você conhece tal e tal pessoa do Rio, enfim. Então eu conheci esse pessoal de lá, que já estavam, né, os professores e os primeiros alunos ali desse programa. Depois, enfim, o segundo mestrado em design é da Unesp de Bauru, então também longe, né? Ao mesmo tempo você tinha. Então, assim, na verdade, as pessoas da minha geração, né, que hoje são, talvez sejam a maioria dos professores, né, já são enfim, professores sênior, vamos dizer assim, não, mais velhos, você tem gerações mais novas também.
na verdade, a maioria não estudou em programas de mestrado e doutorado em design porque eles não existiam, ou eles começaram naquele ano. Então, tem muita gente que veio, que fez mestrado ou doutorado em arquitetura e urbanismo, por Uhum. exemplo, né, aqui na FAO, ou na comunicação e semiótica, onde eu fiz ali, enfim, era um celeiro de muita coisa. Tinha músico, artista visual, enfim, pessoal de teatro, dança, tinha de tudo, direito. Nossa, era um mundo bem interessante. E isso, engenharia até também, ou comunicação na COP, enfim, em outros lugares. Então você tem formação, né? Enfim, e essas pessoas formularam os programas de design que a gente tem hoje. Aí hoje tem vários, hoje são uns 20 programas, eu acho. Uau! É. Quando você pensou na tipografia como o tema da sua pós-graduação, você tinha a ideia de usá-la comercialmente? Você queria criar fontes para serem usadas na imprensa, em cartazes, na publicidade ou capas de discos, ou você já tinha a ideia de seguir uma carreira acadêmica e pesquisar a história da tipografia, a evolução, as tendências, a relação da tipografia com a evolução das cidades, por exemplo, né? São inúmeras áreas, né, de É. aplicação ali. Você já tinha isso mais ou menos maduro na cabeça? Não. Assim, quando eu comecei, acho que eu não tinha, né, eu não tinha noção da dimensão total do problema. Assim, o que eu lembro, assim, eu lembro quando eu escrevi o projeto, conversei com os professores, o que me interessava, o que me intrigava era essa relação entre forma e significado, né? Porque é letra, então a letra tem, lógico, um significado literal. Ela está escrevendo alguma coisa, uma letra em algum idioma, enfim, né, em Uhum. algum alfabeto conhecido por alguém. Então, ela está dizendo alguma coisa, mas a forma dela está dizendo alguma coisa também. E pode ser alguma coisa que reforce aquilo que o verbal, né, está dizendo, Uhum. ou pode ser uma coisa que vai ao contrário, enfim, ou entra em conflito. Enfim, tem muitas relações possíveis, né? Então tinha um pouco isso, era atrás das letras que falavam. Exatamente. Então, as letras estavam dizendo outras coisas, além, né, daquilo, né, da relação do código verbal. É, então, isso me interessava. Eu lembro que era a coisa principal. Lógico, aí tem o contexto, né, que era o da tipografia na era digital. Então, esse era foi o tema do meu mestrado, né, porque e aí o que eu, né, investigo ali também é o que acontece com a letra nesse momento, né? Porque aí nesse momento você tem de novo, naquela hora, né? Principalmente na década de 90, um momento de grande experimentação, né? Onde tinha muita gente experimentando coisas diferentes, enfim, né? E não só tentando fazer a letra legível, mas também a letra expressiva, né? Então, eu estava foi mais por aí que eu fui. Então, eu estava sempre interessada não só em como se usa a letra, mas nas pessoas que criam letras novas, né? O design de tipos mais do que o design Uhum. com tipos. Mas óbvio, se eu crio uma fonte tipográfica, alguém vai usar, né? Então, eu posso criar só para mim mesmo. Uhum. Então, como a gente Claro. estava conversando, eu posso usar só para escrever as letras das minhas histórias em quadrinho e não vendo para ninguém, ela é exclusiva minha e acabou, né? Ou eu crio para um cliente, ou eu trabalho junto com um designer, ou junto, não sei, com alguém que tem alguma outra necessidade de expressão qualquer, né? Então aí, bom, com isso, lógico, eu fiz essa pesquisa e ao mesmo tempo eu trabalhei, né, como designer de tipos, mas independente. Então, eu nunca trabalhei numa empresa de design de tipos, mas eu desenhava tipos, desenho ainda de vez em quando, mas eu mais ensino e acompanho trabalhos do que desenvolvo. É, trabalhos comerciais também e trabalhos mais
mais expressivos ou mais alternativos, como essa fonte, né, que escreve histórias em quadrinhos, sei lá, por exemplo, ela não serve para muita coisa, mas tem um distribuidor maluco americano que resolveu distribuir ela, então ele distribui. Enfim, hoje em dia acho que ele já não vende muitas cópias, né, porque essas coisas são muito sazonais, né? Certo. Então você lança e, né, faz algum burburinho, então tem, né, ali alguma venda e, enfim, então um pouco de tudo, vamos dizer assim. Como que funciona esse, digamos, mercado? Não sei se dá para dizer assim. Quando você faz uma história em quadrinhos, por exemplo, ou escreve um livro, você pode registrar essa obra na Biblioteca Nacional e você garante os seus direitos autorais. Você sabe que ninguém ali vai te plagiar, ou se te plagiar, pelo menos você está coberta na justiça para poder processar essa pessoa. Na área da tipografia, você cria uma família, você vai jogar isso na internet para uso livre, isso é uma decisão sua, ou você vai torná-la restrita, por exemplo, como as fotos de um catálogo de fotos que se vendem para publicidade ou para grande imprensa, por exemplo. Isso aqui é exclusivo meu, se você quiser usar minha fonte, você tem que pagar. E aí você registra isso em algum lugar, quem garante que essa sua letra não vai ser pirateada, por exemplo? Bom, na internet, assim, tudo é copiado e pirateado em algum nível, pirateável, né? Você pode, é possível registrar, né, como propriedade intelectual uma fonte tipográfica, um desenho, um conjunto de caracteres, por exemplo. Mas muito pouca gente faz isso. Acho que pouca gente faz esse registro também de histórias, porque não, o que acontece, na verdade, mesmo com as histórias, quem cuida geralmente desses direitos são os editores, Sim. porque os editores são, no fundo, eles ganham mais do que os autores Sem com dúvida. aquela distribuição, sempre, né? É sempre assim. Com a tipografia também é a mesma coisa. Então você tem os distribuidores de fontes tipográficas, esses geralmente são os que cuidam desses direitos. Então, sei, algumas das minhas fontes são distribuídas, por exemplo, pela T26, que é essa empresa de Chicago, né, que distribui fontes, enfim, de designers do mundo inteiro, e eles é que fazem, eles registram com um número, né, que, enfim, esperam que as pessoas não copiem, eles vendem, né, me pagam uma parte, então que nem se fosse um livro, né, então recebo ali uma porcentagem, isso é acertado uma vez por ano, e lógico, se eles descobrissem que tem alguém usando, mas assim, é isso, se tem um carinha usando para o convite da festa de aniversário da sobrinha, ninguém vai processar o cara, entendeu? Agora, se é uma grande editora usando, em milhares né, de cópias, sei lá, né, uma agência de propaganda, colocando. eu lembro, a época, bom, quando existia ainda a Editora Abril, não sei, a própria Editora Abril teve um problema ali de direitos com a Adobe, se não me engano, ou com um grande distribuidor desses, porque que entendeu que ela estava usando licenças a mais do que ela tinha comprado, alguma coisa assim, entendeu? Então, algum advogado percebeu ali, mas é porque é uma grande empresa com um grande número de licenças, né? E trabalhando em escala industrial. Então, enfim, isso é geralmente o que acontece, né? Ou então, sei lá, hoje em dia você tem tecnologias como o Google Fonts, por exemplo, onde todas as fontes estão ali gratuitamente. Então, assim, né, fala, isso aqui é ótimo, então todo mundo pode usar, mas assim, ninguém ganha nada com isso também, a não ser o Google, porque o Google, desculpa, eles estão ganhando alguma claro, coisa, então. Exatamente. Não, eu ia chegar aí, dá para ganhar dinheiro com isso? Google ganha dinheiro. O Google, sim. E os funcionários da Google eu acho que ganham também. Eu estava tendo essa discussão algumas semanas atrás com o Dave Crossland, que é o cara da Google Fonts. É um cara bem jovem, é um cara bem intencionado, mas enfim, vendido para o grande Big Brother. Já está no sistema. Você se lembra de quantas fontes já desenvolveu, assim, mais ou menos? E ao longo desses anos que você está atuando na área? Puxa, não me lembro agora, mas talvez umas 10, 15 por aí, assim. Famílias completas? Não, assim, completas, eu não sei. Completas, a gente diria com o itálico, bold, talvez as variantes. Não sei, então, assim, não com todas as variantes, mas porque algumas são
tem a maioria delas só tem um estilo de Tem fonte que simplesmente não se presta a isso, né? Tem É, fonte e que não algumas tem não caixa são, baixa, exato, por não são, exemplo. então, tem algumas que não são só desenhos, que nem essa CryptoComics, ou outras que eu fiz também para a própria Walt Disney do Brasil, por exemplo, eles me contrataram uma vez para fazer uma fonte que eram para fazer umas texturas, assim, então eram Mickey desconstruído, eram os personagens meio aos pedaços, e de repente você fazia. Era Ah, é divertido isso. seu? Você Que já viu lindo! isso? Claro que já! Tá. Esse é maravilhoso! São os pedacinhos do Mickey, Pedacinhos do sim. Mickey. Mickey esquartejado. Aí você E foi a própria e quando Disney que encomendou não isso era de você. incrível? Mas ficou lindo. É. Puxa vida. E que mais? Eu fiz algumas coisas para uma outra fonte que era para Globo Rural também. Tinha Veja capivara, só. tinha, enfim, hibiscos também, tinha várias coisas. Eu tô lembrando das capivaras do hibisco, eu usei numa outra composição lá para uma capa de um periódico da Design Issues. Acho que eles não sabem. Mas acho que já não existe mais a Globo Rural, então tudo bem. A revista não existe mais? Não sei. Puxa, Existe? não sei. O programa na TV existe. O programa na TV com certeza. Mas as revistas meio que parece que estão condenadas, né? Então. Parece que é uma mídia que está definhando e caminha para um final trágico. Enfim, mas então eu tenho muitas, assim, eu tenho algumas fontes que não são letras, são desenhos, né? São conjuntos de desenhos. Perfeito. Na verdade. Então, E que uso você tem para essas fontes? Quando você as cria, você imagina isso daqui ou até se você as desenvolve por encomenda para alguém. Como você imagina essa sua criação sendo usada por outras pessoas? bom, se é uma encomenda, então tem uma conversa com quem eu estou encomendando a respeito das expectativas, mas uma fonte que não é de letras, geralmente ou ela tem caracteres que significam coisas, são como partes de infográficos, por exemplo, então parte dessa fonte para Globo Rural era nuvem, sol, sei lá, para dizer o tempo, dizer acabou a matéria. Então tinha alguns desenhos que eram funcionais. Sim. E outros que eram, sei lá, para criar texturas ou para, de repente, fazer, né, usar como um pequeno ornamento, enfim. Então, era isso. Então, que nem essas flores, esses animais, né? Eu tinha umas cerquinhas, sei lá, uns baldes, uns laços, chapeuzinhos, não sei. E o Mickey é a mesma. Bom, o Mickey é só isso, porque não tinha, né? Ali era um trabalho, foi muito experimental mesmo, né? Então. O rapaz, eu esqueci o nome, era um cara muito, muito bacana, porque eu também falei assim, mas eu posso fazer qualquer coisa, ele me deu um monte de disquetes, assim, era disquete, assim, usa. Eu falei assim, nossa, mas eu posso recortar. Com model sheets dos personagens, era isso? Do com personagem? desenhos, com os vetores dos personagens, Perfeito. e aí eu peguei esses vetores e esquartejei, e juntei de novo alguns. Bom, tinha uns números, agora eu fiz assim com a mão, eu lembro que tinha os números, as mãos de 4 dedos, Isso, né? Então, 2, 3, a 4, luvinha 5. branca com os 3 risquinhos, exatamente. Isso é muito Então, esse era icônico, funcional, né? mas o resto não era funcional. O resto era, não sei, o que eu imaginei foi que eles iriam usar, sei lá, para fazer texturas de, não sei, papéis ou tecidos. Isso usa-se muito em assim. embalagens, por exemplo, em papéis de embrulho, por exemplo, né? E fundos de tela, né? Exatamente. Assim. É para isso que se faz. Que legal. Quanto tempo você ficou envolvida do início ao fim da sua pós-graduação, do começo do mestrado até o fim do doutorado? Eu entrei no mestrado em 95 e aí eu fui meio direto, então foi 95, 96, em 97 eu comecei o doutorado. 7, 8, 9, 10, em 2001 eu defendi o doutorado. Então, nesse meio tempo, você ainda fez pelo menos uma história em quadrinhos, que foi aquela para Brazilian Heavy Metal, que saiu em 96. Nossa, é verdade. Olha só, tinha esquecido. Provavelmente foi a última, então. Sim, é verdade. Eu estava tentando mapear que era uma aqui. história que vai para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, Exatamente, foi ali, então, a derradeira. Isso mesmo. E tinha a ver com as coisas que eu estava lendo na época e com o meu supervisor do doutorado, Douglas Hofstadter, não sei se você conhece. Sim. E ele tinha essa coisa, né, dessas histórias, né, o Gödel Escher Bá, né, que é o livro, acho que é o mais conhecido dele, onde ele fala, né, dessas estruturas que são
que se repetem, né? Uhum. Como no bar, enfim, que são autorrecursivas, né? Enfim. Então era isso, era uma história que começa e acaba do mesmo jeito, e no meio ela Exatamente. gira. Que me remete também a algumas páginas do Fred, aquele cara que eu te falei que Ah, tá. desenhava o personagem que vivia nas ilhas em formato É. de letras, porque ele chegava em páginas em que você não sabia onde começava e onde terminava, porque ele te levava num rocambole e falava, e daqui para onde eu vou? Né? Ele ficava fazendo esse desafio pro leitor. Aí você terminou e você já tinha o contato com a FAO para começar a lecionar? Essa foi uma decisão sua, já amadurecida ao longo da pós-graduação? Falou assim, vou ser professora de tipografia. Não, então, assim, eu comecei o mestrado porque eu estava interessada na pesquisa, eu não imaginei que eu ia dar aula, mas foi uma coisa meio natural que aconteceu depois. As pessoas começaram a saber, você está estudando tipografia? Nossa, eu queria saber, queria entender melhor, né? Porque tinha muita gente, né, Uhum. trabalhando com tipografia. Então começaram a me chamar, então eu comecei a dar aula para grupos pequenos de pessoas, pessoal da Abril, da MTV, não sei da onde. E eu cheguei a dar aula, porque no mestrado eu tinha uma bolsa da CAPES, aí assim que ela terminou, e logo que eu entrei no doutorado, enfim, foi pouco tempo, acho que foi 1 ano, talvez menos, eu cheguei a dar aula na FAAP, um pouquinho, me chamaram para dar aula lá também, enfim, mas aí eu consegui uma bolsa da FAPESP e eu saí. Enfim, então as pessoas me chamavam para dar aula, assim, tinha poucos professores, aí eu percebi isso, eu terminei o doutorado no momento em que havia um número crescente de cursos de design, um interesse por tipografia e pouquíssimos doutores na área de design. Uhum. Então, assim, eu não tinha um doutorado em design, mas ele era um mestrado, né, principalmente, o doutorado também. O doutorado eu abordo mais um tema de semiótica, né, as classificações de signos do Peirce, mas sob o ponto de vista do design também. Então, assim, eu era, obviamente, uma designer, alguém não só que tinha estudado, mas que tinha trabalhado com design e que tinha essa qualificação para dar aula, né, nos cursos superiores e tal. Então, assim, eu recebi muitos convites, na verdade, eu ia escolhendo. Eu não comecei pela FAO. Eu comecei dando aula, então, na FAP, onde eu já tinha, né, onde eu tinha estudado. Daí me chamaram para dar aula no Senac. Fiquei muito tempo dando aula no Senac. Eu Na Pedro cheguei, da Lapa? primeiro na Lapa, depois lá no Na centro faculdade lá universitário, Uhum, que é ali em Interlagos, né? Interlagos. Uhum. Depois na PUC também, no curso de Tecnologia e Mídias Digitais. E aí, em 2007, eu fiz o concurso para a FAO. Aí, porque a USP, Ah, enfim, sim. ela depende, enfim, Uhum. da abertura de concurso para Claro. contratação de professores. Agora, por exemplo, a gente está passando por uma fase muito triste, onde tem pouquíssimos concursos, né? Muitos professores se aposentaram, então todas as escolas estão com esse déficit de professores, né? A gente está esperando que abram novos concursos. Então, assim, 2008 foi um momento que eles estavam implantando o curso de design que foi criado em 2005, na verdade. Uhum. Então, ainda estavam implantando, ainda estavam fazendo essas chamadas para cargos novos de Tá. professores, porque tinham criado o curso de design. Então, Uhum. eu me inscrevi para um desses concursos, mas eu já tinha essa experiência pregressa, né? Então, Você leciona em mais de uma disciplina na FAO ou é uma só e como ela se chama e qual é o escopo? Então, na graduação, eu sou responsável por uma disciplina que se chama tipografia, é meio claro, ela é uma introdução à tipografia porque ela é uma disciplina obrigatória do primeiro semestre do primeiro ano, o primeiro tudo, o cara chega Que já, delícia. Uhum. encontra comigo. Então, a introdução, né, então é desenho de letra, essa coisa que eu falei, né, então por que a letra é assim, né, enfim, um pouco desenho de letra e um pouco uso de letra também. Então, a gente tem uma oficina tipográfica lá, por exemplo, na FAO, que é raro, né, de ter, nem todas as universidades têm, mas lá a gente tem, então tem uma prática também de impressão com tipos móveis e um exercício que eu gosto de Você tem um linotipo oferecer. lá?
Linotipo não, são tipos móveis Tipos mesmo, móveis assim, mesmo, você vai gavetas, montando caixa alta e caixa baixa, vai puxando assim, letrinha por isso, letrinha, e isso. fazendo. Isso deve ser delicioso. Vocês imprimem? Sim, aí geralmente a gente faz, é um projeto que é a turma toda, cada aluno tem uma página, eles ficam em grupos de 4, porque aí no final é uma impressão, né, a cavalo, né, Uhum. com grampo. Então tem grupos de 4 responsáveis pela frente e verso lá, 4 páginas, e aí, enfim, cada um tem o seu texto, eles têm que ir lá montar, e aí os técnicos da oficina ajudam, né, a fazer a montagem, e fazem a tiragem final, enfim, a gente faz uns livrinhos. E vocês têm muitas fontes lá, porque tipografia, a- ainda com tipos, o chamado chumbão, né, não era qualquer tipo que você conseguia, né, não tinha a exatidão hoje esses filigranas da impressão digital, né? Você hoje pode fazer um tipo como se tivesse sido traçado com uma caneta 01 e ela sai perfeita lá no papel, mas a tipografia que ainda tem aquele impacto, né, da Do metal. do metal, Ou né? da madeira, tem alguns tipos de Exatamente, madeira né? também. Na rotativa e aí para o papel não permite ainda esses luxos, né? Não, ele tem precisão. O problema é que ele é fixo. Então ele é daquele tamanho, com Exato. aquele corpo. Você não pode Não, ampliar. Então não. essa é a coisa mais difícil às vezes de explicar. Você não pode fazer qualquer tamanho. Não, Ele tem não dá aquele para tamanho, condensar, ou não dá para alguns expandir. têm 2 tamanhos, mas são só. Você não pode sobrepor, né? A não ser que você imprima 2 vezes. Então tem Exato. várias coisas que não dá para fazer. Uhum. Mas eu acho que é muito bom porque outras coisas é a mesma lógica. Então, a lógica do espaçamento, da entrelinha, então, né, que são coisas que não aparecem, mas, Uhum. né, e no computador elas são meio vagas, né, porque, sei lá, Exatamente. é um nada que está ali em volta. Na tipografia física, ela é mesmo Sim, claro. físico, Sim. né? É um espaço que Você tem ali coloca de um pedacinho de metal. chumbo que Você não não tem tem a como mesma chegar. altura do outro, que não vai impressionar o papel, mas ele está ali, exatamente. Você E tem que você não escolher cada consegue coisa. aproximar mais do que tanto porque é físico, então tem o limite físico da aproximação, Exatamente. essa que você não consegue sobrepor por causa disso. Então tem coisas que eu acho que são interessantes, mesmo que seja a única vez que eles vão fazer essa composição, porque não é fácil também de Não. compor. São textos curtos que eu, né, geralmente seleciono ali para as pessoas poderem, né, se divertir um pouco, né, e conseguir fazer alguma coisa expressiva e coerente. E tem um exercício que eu gosto muito de fazer também, que são letras tridimensionais, porque a gente tem um espaço, né, lá, não sei se você conhece o prédio, deve conhecer da FAO, Conheço o prédio da né, que FAO, mas tem... a oficina ainda não. Tô Ah, louco tá, a para já oficina, fiquei animado. dá para ir lá, então é no prédio anexo, aquele prédio triangular. Mas no prédio principal da FAO tem o Salão Caramelo, né, que é embaixo, que tem um pé direito altíssimo, enfim, é um lugar muito grande, é uma praça, né? E aí eu sempre falo assim, quero ocupar essa praça. Aí eu falei assim, agora fazer letras gigantes, que você anda em volta delas, né? Então a gente faz esse... Que suporte que você usa para É papelão. papel machê? Não, Não, papelão papelão mesmo. ondulado, Uhum. né? E aí, a última vez a gente fez essas letras maiores, agora no final do semestre passado, eram caixas mesmo, eram caixas que eles tinham, por acaso, eles tinham comprado umas caixas, caixa número 3, eu acho que é. E aí tinham muitas, tinham, sei lá, 500 caixas, vamos usar todas, fazer umas letras enormes. A gente escreveu tipografias, né? Que delícia, isso acaba em exposição? Então, essa é a exposição no salão, porque você tem que reservar, o Salão Claro, Caramelo é um espaço claro. nobre ali na FAO, todo mundo vê, né? Você Mas vê elas de fora. elas não são temporárias, elas vão ficar lá até que Ah, se não, desfaçam. não, é temporária, Aham. porque depois você tem outras Outras demandas de turmas, outras, não, exato. e de outras, das aulas de Em arquitetura outras, também, exatamente. O espaço físico é tem um seu limite espaço, ali. de todo mundo, então é um espaço, por isso que ele é reservado, você tem que dizer, então eu já reservo no começo do semestre, eu quero, para usar, é bem legal. Você nesse seu curso de tipografia especificamente, você faz a abordagem histórica também? Você vai para a coluna de Trajano, vem indo, você aborda outros alfabetos que não só o ocidental. Você fala de tipografia no cirílico, no arábico, em kanji, ou coisa assim.
Eu gosto, eu falo sobre história um pouco, né? Eu gosto de começar com isso para as pessoas entenderem, né, que os tipos não são coisas que alguém projetou simplesmente, mas eles têm uma história que é mais longa e é uma história mesmo, Uhum. né, das letras, né? Como é que as letras surgiram? Então tem a ver com isso. Porque elas têm esses desenhos e não outros, né? E isso e você tem que ir indo para trás, para trás. Então, Exato. assim, eu começo realmente com os sistemas de escrita, os primeiros sistemas de escrita, inclusive as coisas que talvez não sejam sistemas de escrita Uhum. ainda, né? Sei lá, rongo-rongo, ou escritas em caverna, ou né, desenhos em cavernas, ou coisas assim que talvez não sejam escritas de fato, mas são algum tipo de linguagem visual, né? Que em algum momento se torna visível no sentido que, né, se Uhum. torna codificada e depois vai dar origem aos vários alfabetos. Lógico que aí eu não consigo entrar, né? É impossível entrar em detalhes sobre todos, são muitos, né? Mas então eu foco mais na linhagem, né? Do que vai Claro. dar origem aos alfabetos ocidentais, né? E o latino, enfim. E as aventuras desses alfabetos até os dias de hoje. Então, Quando eu entrei no seu currículo Lattes, eu fiquei impressionado com a com o quão vasta é a sua área de pesquisa, né? Você tem ali desde trabalhos analisando capas de disco de rock dos anos 80 até a estética da comunicação caipira e passa por carroceria de caminhão, né? Quer dizer, na verdade, o que você está trabalhando ali é ilimitado, né? Porque tudo tem comunicação visual. Recentemente você publicou no YouTube um vídeo falando da importância da infografia e dos gráficos para compreender esse momento da pandemia, né, e da necessidade da clareza dessa comunicação para você efetivamente passar a informação num contexto de um governo que investe na desinformação, inclusive, né? E aí, então eu queria saber no que você está trabalhando agora, né? Se tem alunos seus mexendo com quadrinhos, se tem alunos seus mexendo com discos, qual é a efervescência do momento para você? então, bom, você vê essas coisas tão variadas porque são projetos de alunos também, né, que eu oriento. Então, na verdade, eu tenho 3 projetos de pesquisa principais, ou 3 vertentes de pesquisa, se você quiser, né? Um que é sobre, eu chamo de memória gráfica, né, que tem a ver, né, com as origens, né, com a história do design gráfico e, mais especificamente, com a história da tipografia no Brasil e em São Paulo, né? E agora mesmo eu estou começando aí a compreender isso dentro de uma vertente também do patrimônio, né, de como patrimonializar, ou até que ponto que algumas dessas coisas deveriam ser patrimônio, poderiam ser entendidas como patrimônio. Então, né, tem a ver com história da impressão. Uma segunda vertente que eu chamo de paisagens tipográficas, que é a letra na paisagem urbana, né, ou no espaço urbano, enfim, no espaço compartilhado, as letras expostas de uma maneira geral. E um terceiro projeto que, enfim, porque esses todos eles têm essas peculiaridades, né? A impressão em São Paulo, no Brasil, e as paisagens tipográficas, mas assim, às vezes tem alunos que têm esses interesses um pouco, não é exatamente isso, né? Esse do Jonas Queiroga, por exemplo, das carrocerias de caminhão, né? Não é letra exatamente, está na paisagem urbana, mas ele está em movimento, né? Uhum. Enfim, então ele tem a ver também, lógico que tem alguma coisa a ver com cultura visual, então esse é outro projeto, né? Cultura visual, memória gráfica e identidade. Então, ele é mais guarda-chuva ainda do que os outros 2, né? E aí, enfim, então o projeto né, com o qual eu tenho dedicado mais tempo ultimamente é esse da história da tipografia em São Paulo nos primeiros 100 anos de impressão, e Uhum. um pouco de litografia também está entrando Que agora, delícia. porque são as únicas 2 mulheres que eu encontrei nesses 100 anos. Uma é uma viúva de um tipógrafo, né? Então é a Viúva Sobral,
ela assinou, né, com esse nome, ela foi claramente, né, a proprietária dessa empresa durante algum tempo, no século XIX, e a outra é a Filipina Lichtenberger, também uma viúva, mas que assinava, ela assinou como viúva acho que só uma vez e depois ela usava o próprio nome. Então, uma figura bem peculiar. As duas, a gente não tem quase nenhuma informação sobre elas, mas são, enfim, figuras importantes. Aí, a pesquisa sobre a Francisca Sobral, né, a viúva Sobral, já foi concluída, enfim, né, mas a da Filipina tá só começando. Está em andamento. É. Deixa eu te perguntar, já que você está falando também de paisagem urbana, quando a gente tem uma interferência direta do poder público, como aquela campanha da Cidade Limpa, do Gilberto Kassab, que tentou tirar outdoors e fachadas comerciais irregulares, você vê isso com bons olhos? Você acha que é uma coisa antinatural ou é necessária? E outra, emendando nisso, a gente, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, o cidadão comum ele está exposto a um excesso de informação visual? Como que se trabalha isso na cabeça do seu aluno, por exemplo, que vai tentar criar coisas para atrair a atenção desse cidadão comum? Bom, então, a tipografia no espaço urbano tem muitas controvérsias, né? Uma delas são leis desse tipo, né, como cidade, né, essa conhecida como cidade limpa, mas em Hong Kong, por exemplo, eles tiveram uma ação similar e recente, né, que obrigou a retirada dos neons, por exemplo, né, que caracterizam, né, muito a paisagem urbana de Hong Kong. Enfim, a diferença entre São Paulo e Hong Kong é que em Hong Kong eles foram mais rápidos. Os designers preocupados com patrimônio, eles conseguiram, porque os donos dos leões tiveram que retirar, mas alguém conseguiu recuperar e colocar no museu. Então, por isso que eu estou interessado nessa questão de patrimônio. Eu sei que aqui é um pouco tarde esse interesse, né, porque quando a lei, né, de Cidade Limpa, ela foi imposta, né, porque ela já existia, né, e existe ainda, né, um comitê que cuida, né, da questão, né, da Cidade Limpa. Eu já até participei já desse comitê da CPPU, a Comissão da Paisagem Urbana, né, de Políticas da Paisagem Urbana, da Prefeitura de São Paulo. Enfim, é um conflito. Assim, por exemplo, quando essa lei começou a ser colocada em ação mesmo, porque ela já existia, mas ninguém observava. Então, o que aconteceu, né, durante o governo Kassab foi que alguém foi lá e disse, não, ela tem que ser cumprida, então essas coberturas das fachadas, né, dos edifícios, elas têm que sair, têm que ser removidas. Então, começou a remover tudo. Não sei, talvez tenha removido demais, né? Talvez tenham sido removidas coisas que não precisavam ser removidas, ou quando fossem removidas, deveriam ter sido guardadas por alguém em algum lugar. E eu acho que não foram, entendeu? Então, muitos neons, não sei, eu fico pensando, eu tenho uma aluna que trabalhou com neons de hotéis no centro da cidade de São Paulo, por exemplo. Nenhum desses neons existe mais, porque esses hotéis já não existem, então, assim, eles foram retirados. Eles também estariam em desacordo com as regras da Cidade Limpa, porque eles estavam projetados de uma certa maneira, enfim, no espaço público que não se permite. Então, a gente tem só as fotografias desses neons. Por outro lado, então, quando essa lei foi colocada em prática, eu estava pesquisando as assinaturas de arquitetos e engenheiros nas fachadas de edifícios no centro de São Paulo. Então, muitas estavam cobertas por essas fachadas falsas, não dava para ver. E elas ficaram visíveis. Fala que bom. Só que elas ficaram visíveis e alguém foi lá e fez um grafite. Então, assim, que ruim também. Tem então, o lado anárquico, que você não tem controle, né? Tá bom a lei, mas vai falar pro grafiteiro que vai lá às 3 da manhã com o spray. E eu acho que ele não tem nada contra o arquiteto. A pessoa não viu. Claro. Simplesmente foi lá e achou que a mensagem dela era mais importante, ou colou um cartaz, sei lá, de um produto, ou de um político, ou não sei do que. Né? Então, a cidade é um palimpsesto. Ela tem, né, tem essas camadas todas. Enfim, então é difícil. É uma coisa complexa, é um sistema complexo, né? E lógico, e você está buscando a atenção e, ao mesmo tempo, se todo mundo está gritando, é uma gritaria, né? E você não consegue ouvir mais nada. Então, Exatamente. Como fazer para conciliar tantas essas vozes, necessidades, né? De vozes e
enfim, não é uma coisa simples. Não é de fato. fácil. Maravilha. Então, só por uma questão de tempo, eu vou encerrar essa nossa conversa animadíssima, deliciosa. Tinha assunto aqui para mais de metro, como a gente fala lá na minha terra, mas a gente pode ter, já pré-marcar um novo encontro quando você quiser. E a gente tem muita coisa para Claro. se falar. Vamos Priscila, continuar conversando. muito obrigado. Foi muito esclarecedor e muito divertido falar com você. Obrigada, Marcela. Até a próxima. Valeu. Obrigada.